No passado, havia 4 mestres que lutavam para ser os melhores do mundo: Hun Wonhu, o cavalo luminoso; Maeng Hok, o rei da floresta verde; Eun Yerin, a deusa da lua de gelo; e Mo Yonghon, o espadachim. Naquela época, existia o culto do sangue demoníaco, que tinha como objetivo dominar o Murim. Prepararam uma armadilha para alcançar seus objetivos. Quando isso aconteceu, um homem pegou o filho do líder como refém. O mestre logo soltou sua arma e se ajoelhou, pedindo para poupar seu filho. Com isso, os 4 mestres acabaram sendo aprisionados em uma prisão subterrânea. Agora, com todos presos, o líder demoníaco pede para outro estudar as artes marciais deles. Esse cara é o protagonista da nossa história. Ele pergunta se pode fazer aquilo do seu jeito, ao que o líder responde que sim e pergunta se 10 anos é o suficiente. O protagonista responde que sim. Enquanto sai, o líder diz que acredita que ele fará o melhor, já que é o melhor da academia. O protagonista acena com a cabeça, dizendo que não irá desapontá-lo. Ele sorri e então se vira, perguntando para os 4 mestres se eles ouviram o que foi dito. Ressalta que eles serão os instrutores agora e que terão que ensiná-lo as artes marciais. Todos acham aquilo ridículo e um dos mestres manda ele se foder. A outra avisa que irá matá-lo. Ele questiona se todos ali realmente não querem sair, o que irrita alguns dos mestres. No entanto, o jovem ressalta que o estrategista demoníaco pretende matá-lo também. Isso choca os mestres. O protagonista explica que a razão para ele ter sido escolhido para aquele trabalho é porque seu corpo não consegue usar a respiração interna, que é praticamente uma técnica básica de um cultivador. Então ofereceu um trato. Ele dará aos mestres uma escolha. E, após pensarem um pouco sobre, todos concordaram. Com isso, 10 anos se passaram. O protagonista estava muito ferido, pois aconteceu o que ele já havia previsto, já que o líder demoníaco está tentando matar todos eles. O líder ri e diz que o jovem nunca confiou nele, ressaltando a razão. Logo atrás do protagonista estão os lixos que deveriam estar mortos há muito tempo. Ele fala que já está ciente do estado físico deles. Mesmo que o protagonista recupere as artes marciais, aquilo será apenas temporário. O líder manda eles pararem de blefar e morrerem logo, e diz que irá usar as habilidades que eles deixaram. O protagonista começa a liberar uma aura intensa, e diz ao líder que parece que ele não está entendendo algo, explicando que não aprendeu as 4 artes marciais, mas sim 5. Sua aura começa a ficar cada vez mais intensa, e até a cor do seu cabelo muda para vermelho. O líder acha aquilo impossível, e somente com a pressão exercida percebe que o protagonista aprendeu a arte divina que desafia o céu, a arte celestial que só os criadores podem usar. Após aquela transformação, o protagonista diz que não vai dar um grande discurso, mas avisa que, a menos que os demônios de sangue saiam de sua reclusão, ele é praticamente invencível. Com isso, os 5 vão para cima de todos da seita demoníaca. Hulk é o primeiro a jogar um cara longe e, irritado, grita que não deixará uma alma sequer escapar. Wonhu saca sua espada e declara que hoje o culto do sangue demoníaco desaparecerá de Murim. Após aquele ataque furioso, um discípulo demoníaco aparece às costas de Wonhu, tentando atacá-lo, mas Yerin usa sua habilidade dizendo que vai devolver toda aquela vergonha que ela recebeu e congela o cara logo em seguida. O corpo cai duro no chão. Ainda assim, muitos discípulos apareciam, e agora é a vez do espadachim Yonghon, que com um ataque consegue eliminar vários de uma só vez. Rock grita para todos que, se não quiserem morrer, devem se mexer. Enquanto aquela luta acontecia, o líder fica aflito, pois o protagonista simplesmente sumiu. Mas nesse momento, ele aparece perguntando se o líder estava procurando por ele, e dá um soco no rosto dele. O protagonista sorri e pergunta se sua saudação foi muito bruta, até que de repente percebe algo e vê algo vindo em sua direção lá de trás. Era o próprio demônio sanguinário, que vinha em alta velocidade segurando sua espada. O protagonista pensa que agora azedou o pé do frango, e naquele dia, tanto o protagonista quanto os 4 mestres morreram. Em outro lugar, em uma academia, havia um cara deitado debaixo de uma árvore. Um jovem vem correndo, gritando pelo seu mestre. Ele fica irritado, pois o mestre só fica deitado ali, olhando para o céu. O garoto começa a puxá-lo, dizendo que todas as crianças estão perguntando quando ele vai voltar, mas o mestre não quer nem saber e pede para eles estudarem alto ou brincarem com aquela bola. O jovem fica irritado e avisa que, se ele continuar fazendo aquilo, vai reclamar para o grande mestre e começa a puxar o professor de novo. Com isso, o mestre concorda e diz que vai ir. Quase um mês atrás, o protagonista acordou no corpo de um mestre de artes marciais em um vilarejo. Esse é o atual protagonista, um mestre de artes marciais chamado Baek Suryong. Baek nasceu com uma condição rara, que as pessoas dizem ter sido causada por várias situações de vida ou morte desde seu nascimento. A mãe dele morreu anos depois de dar à luz. Seu pai tentou salvá-lo e saiu em busca de médicos,
para dar a ele todos os tipos de remédios, mas não adiantou. Eventualmente, por causa de seu filho fraco, o pai montou uma academia após ir para um vilarejo onde a água e o ar eram bons. O filho tentou artes marciais, mas não foi capaz de aprender corretamente. Disseram que ele tentou de todas as maneiras curar sua doença. E enquanto fazia isso, ele aprendeu as artes demoníacas. E após praticar por muito tempo sem pausa, ele desmaiou. Mas na verdade, ele morreu. Baek Suryong até tinha escrito uma carta, pois já estava ciente de sua morte. Na carta estava escrito: melhor do que viver para sempre enquanto desisto do meu sonho. Eu irei tentar achar a cura ou morrer tentando. Depois disso, o protagonista acordou naquele corpo, e já faz um mês desde que isso aconteceu. Baek ouviu dizer que o culto demoníaco foi exumado há várias décadas. Um tempo depois, na academia, o pai do protagonista pergunta se ele tem algo a dizer. Baek fala que o pai dele precisa passar por um treinamento rigoroso para aprender artes marciais. Isso irrita Muheun, que logo dá um tapa na cabeça do seu filho. Ele briga com o protagonista, pois Baek força crianças que não têm nem 10 anos a fazer um treinamento pesado, durando 1 hora. O protagonista, caído no chão, pensa que conseguiu ver aquele golpe, mas não conseguiu desviar. Do jeito que ele fazia todos os dias no culto demoníaco sanguinário, ele até fala que as crianças de hoje em dia são muito fracas. Baek Muheun, além de ser o pai do protagonista, também é o diretor da academia. Baek ressalta que, para aprender arte marcial, é preciso ter resistência, dar seu suor e ter perseverança. Nesse momento, Jang chega gritando e o diretor pergunta o que há de errado. Chorando, o garoto pede para salvarem seu irmão. Os dois ficam surpresos ao verem aquilo e ao verem o pai desesperado carregando o filho. Muheun pede para analisar o garoto e logo percebe que é uma lesão devido às artes marciais. Ele cutuca um pouco ali e informa que o garoto quebrou alguns ossos, mas que os órgãos não estão feridos. Muheun diz que fará os primeiros socorros e deixará o garoto descansar ali, mas avisa ao pai para levá-lo ao médico no dia seguinte para ser examinado corretamente. Após o tratamento, o garoto se sente um pouco mais aliviado e o pai, ainda chorando, agradece ao diretor. Jang pergunta se seu irmão vai morrer, mas o grande mestre pede para ele não se preocupar e avisa que ele ficará bem se descansar um pouco. Muheun fica irritado e pergunta quem fez aquilo. O protagonista olha para ele e percebe que o diretor exerce uma pressão avassaladora. O pai dos garotos explica que seu filho disse que se machucou enquanto brincava com os amigos. Muheun fala que odeia ser quem vai dizer aquilo, mas avisa que Jang-il tem habilidades mais desenvolvidas do que as outras crianças, e explica que o que machucou Jang-il não é algo que ele ensinou. O pai fica com um pouco de receio de explicar, mas Jang grita que é culpa do pessoal da academia Jin, pois eles foram para cima do seu irmão primeiro e ignoraram completamente a academia Baek, dizendo que ela só ensina artes marciais fracas. Ouvindo que é da academia Jin, o diretor se lembra que ela está localizada no vilarejo Borderin. Muheun fala que ouviu dizer que a academia Jin é um subsídio do clã Namgung. Baek ouve o nome daquele clã e se pergunta, mesmo que seja um subsídio, qual seria o motivo de montarem uma academia em uma área tão rural? O diretor pergunta a Jang se foram múltiplos da academia Jin que atacaram Jang-il, ao que o jovem responde que não, que foi apenas um. O protagonista intervém, perguntando se foi apenas uma pessoa. Jang explica que foi Yang Sam, pois ele sabe todas as técnicas deles. Baek pergunta se é uma criança que costumava ir ali na academia e indaga se ela continua por conta própria. Olhando para o corpo de Jang-il, ele percebe que foi uma técnica mortal e fica surpreso com aquilo. O jovem começa a gritar, dizendo para o grande mestre que eles precisam ir à academia Jin para punir Yang Sam. Muheun diz que irá punir o garoto e fala que agora terá que se encontrar com o diretor da academia Jin. Ouvindo aquilo, o pai fica apavorado, dizendo que coisas assim acontecem quando crianças lutam, mas o diretor pede para ele não se preocupar, dizendo que irá falar estritamente com o diretor da academia Jin sobre isso. O protagonista, ali atrás, pensa que aquilo não vai acabar apenas com um simples aviso. Um tempo depois, já na academia Jin, o diretor de lá pergunta por que aquele tumulto logo cedo. Muheun explica que é da academia Baek. Enquanto isso, o protagonista analisava o cara. Ele percebe que o sujeito se parece com um bandido da montanha e se pergunta se ele é um subordinado do clã Namgung. Baek acha estranho, pois, julgando pelos seus passos, ele parece ser só um lutador de segunda classe. Voltando à conversa, Muheun explica que na noite passada, um discípulo da academia Baek foi severamente ferido após uma luta com um aluno da academia Jin. O grandão pergunta o que tem aquilo e por que estão fazendo tanto alvoroço por uma briga de crianças. Muheun ressalta que o corpo da criança estava muito ferido
algo que não pode ser chamado de briga de crianças. O grandão dá risada e começa a debochar, dizendo que os garotos crescem ao lutar e se machucar. Mu-Heung fala que não ensina seus alunos a ferir os outros, mas que não tem certeza sobre o grandão. Ele nota Yang-san e pergunta se ele sabia que quase matou Jang-il ontem à noite. Nesse momento, o grandão olha com cara feia para o jovem, o que faz Yang-san pensar um pouco antes de responder. Alguém responde que foi uma luta justa. O diretor pergunta se ele acha que realmente foi isso, mas o grandão intervém e pergunta o que Mu-Heung está fazendo com seu aluno. Então começa a gritar que não foi injusto e que talvez o diretor devesse ensinar seus alunos a serem mais fortes. Baek tenta dizer alguma coisa, mas o grandão zomba da cara dele, dizendo que o protagonista não é bom em artes marciais e que por isso o aluno deles perdeu. Nesse momento, o protagonista nota algo e vê que várias pessoas estão perguntando qual será a luta de hoje. Com isso, ele percebe que era uma armadilha e que o grandão planejou tudo e mandou Yang-san atacar Jang-il. Baek pensa que, se seu pai negar, os rumores irão se espalhar dizendo que Mu-Heung é um covarde e todos os estudantes do dojo Baek irão embora. O protagonista percebe que todos estão animados com o diretor da academia Jin e reflete que, mesmo se ele for o desafiador, só vai parecer que quer se vingar por causa da briga de uma criança. Então conclui que nada sairá de bom, não importa qual seja sua decisão. De repente, um velho chega e alguns discípulos o cumprimentam. O velho fala que eles deveriam saber que aquele é o mestre Namgung, pois ele é um parente distante do rei da espada Shang Tsung. O nome do grandão é Namgung Jae-hak. Isso significa que ele tem sangue do grande clã Namgung. Jae-hak começa a se gabar por isso e diz que deve trabalhar duro para não envergonhar o nome do clã. O protagonista pensa um pouco e aposta que aquele cara não é do clã Namgung. Ele reflete que aquilo já era esperado e que os moradores acreditam naquela mentira, o que, na verdade, é um grande problema. Por isso, Baek precisa fazer algo. Então começa a atuar, aplaudindo e dizendo que aquilo é incrível. Ele pergunta se, nesse caso, as artes marciais que Jae-hak ensina são as mesmas do clã Namgung. O grandão responde que sim, mas ressalta que não é exatamente a mesma, embora seja bem parecida. Baek diz que ele provavelmente é incrível por causa disso, já que conseguiu aumentar a habilidade de Yang-san em tão pouco tempo. Jae-hak dá risada, falando que o protagonista tem um bom olho. Nesse momento, várias pessoas começam a gritar que aquilo já era esperado do clã Namgung e que não conseguem nem acreditar que tal academia viria para aquela vila. O pai tenta perguntar o que Baek está fazendo, mas ele apenas pisca para seu pai, como um sinal de que está tudo sob controle. O protagonista diz que realmente não achava que as artes marciais do clã Namgung teriam técnicas com tanta ânsia de sangue, e avisa que até pensou que Jae-hak era um artista marcial de uma seita maligna, já que a aura assassina dele é muito densa. Isso surpreende o ancião, o grandão, Mu-Heung e todas as pessoas que estavam ali assistindo. Aquilo era ótimo para o protagonista, já que o clima mudou depois de dizer aquilo. Baek continua explicando que, quanto pior a habilidade, mais fácil é de se aprender. Jae-hak fica completamente curioso e pergunta o que o protagonista disse. Baek pergunta qual é aquela expressão, pois parece que o grandão quer voltar para os campos lá atrás. Isso deixa o grandão ainda mais curioso, mas, nesse momento, o protagonista escuta alguém chamando seu nome. E, quando ele olha para trás, vê seu pai meio preocupado, perguntando se eles realmente estão ensinando artes marciais malignas. O protagonista fala que irá dar um jeito e pede para seu pai ficar ali. Ele continua, ressaltando que, como não tem certeza daquilo, terá que garantir. E pergunta para todos que estão ali como aquilo soa, pois o grande clã Namgung abriu aquela academia. Então questiona se devem contratar o clã e pedir que enviem congratulações. E acrescenta que também seria bom se Jae-hak provasse que o que Yang-san aprendeu não são artes marciais de uma seita maligna. Jae-hak manda o protagonista se calar, ameaçando logo em seguida. De repente, as pessoas começam a cochichar, e isso deixa o grandão confuso, perguntando do que eles estão falando. Isso começa a deixá-lo preocupado, mas de repente, o ancião intervém, perguntando ao protagonista se ele pode se responsabilizar pelo que acabou de falar. Nesse momento, o protagonista já percebe que, na verdade, o verdadeiro membro da seita maligna é o velho. Baek pergunta o que o ancião quer dizer com se responsabilizar, porque o mesmo responde que não disse que ensina artes marciais de uma seita maligna ao vender o nome da família Namgung, e acrescenta que, se o protagonista afirma algo sem evidências, Baek pode não saber o que vai acontecer com ele depois. O velho pergunta se o protagonista sabe o quão perigoso é aquilo que ele está dizendo, já que o clã Namgung não deixará ninguém sujar seu nome com um boato assim. Então, o velho chama Mu-Heung
dizendo que parece que as emoções de ambos os lados saíram do controle hoje. O ancião propõe um acordo, dizendo que como o protagonista causou um problema falando de forma imprudente, eles deveriam ficar calados sobre o que aconteceu hoje. Baek dá risada e pensa que ensina artes marciais malignas há mais de 10 anos, então não tem como ninguém enganá-lo. O protagonista acha ridículo um artista marcial de uma seita maligna usar esses truques sujos. Ele pergunta se o velho achou que ele iria se encolher de medo se falasse assim. Ouvindo isso, o velho resmunga, mas depois fica calado. Baek aponta que, julgando pelas ações do ancião quando está bravo e como compensa seus alunos, isso apenas aumenta a certeza que ele tem. O jovem mestre pergunta de qual grupo ele é e debocha, dizendo que estão tentando demonstrar técnicas demoníacas disfarçadas como uma academia na vila. Já sem para onde correr, o velho começa a dar risada e logo sua máscara começa a cair. Agora, sem ter mais o que esconder, ele libera uma pressão intensa e várias pessoas começam a passar mal. O protagonista fica todo felizinho ali, já que desvendou todo o mistério. No entanto, aquela pressão começa a causar cortes em seu corpo, o que o surpreende, pois o velho consegue alcançar a primeira classe. O ancião começa a mudar seu corpo, e de idoso ele se transforma em um adulto bombado. Ele começa a xingar o protagonista, mas diz que reconhece seus sentidos. Porém, questiona por quanto tempo ele consegue continuar com aquela atuação. As pessoas que estavam ali percebem que a atmosfera mudou e questionam se devem ir embora. Mas no momento em que o ancião percebe aquilo, ele pisa com força no chão e avisa que, de agora em diante, qualquer um que tentar dar um passo sequer morrerá. As pessoas começam a ficar em choque, assustadas. O protagonista, notando aquilo, pergunta se o velho realmente irá eliminar todos eles. Sorrindo, ele fala que não pode dizer que não. Baek se pergunta se ele está falando sério e logo percebe que aquelas pessoas estão em perigo. Mu-Heung chama seu filho e saca sua espada, dizendo que acabou todo o respeito que ele precisava mostrar. Ele toma a frente, explicando que é impossível para Baek lidar com caras como eles. Ele olha para o filho, dizendo que irá lidar com isso daqui para frente. Aproveitando que Mu-Heung desviou o olhar, Jae-Hak avança e ataca, mas o grande mestre consegue bloquear e empurra o grandão para longe. O protagonista percebe que a espada do seu pai, após aquele golpe, começou a tremer, e não demora muito para Jae-Hak atacar novamente. Outro golpe poderoso é desferido, mas novamente o grande mestre consegue bloquear. Mu-Heung se vira e pede para o protagonista fugir, pois eles não são pessoas com quem Baek possa lutar. O jovem mestre pensa que não pode mostrar suas habilidades, mas reflete que seu pai está preocupado com ele. Então, decide que é melhor acabar com aquilo o mais rápido possível. O ancião bombado vai em direção ao protagonista, falando que vai testar se ele é tão habilidoso quanto a boca. Em uma velocidade absurda, o velho aparece nas costas de Baek. Ele até pensa que azedou o pé do frango, mas, no último segundo, consegue desviar. O protagonista segue desviando de todos os golpes que o ancião dá e percebe que os movimentos do velho estão ficando cada vez mais lentos. Notando que ele está cercando de forma tão aberta, o protagonista dá risada e até agradece por aquilo. Enquanto o ancião ataca, dizendo que vai matar o protagonista, o jovem mestre pensa que ele é muito lento e que está cheio de aberturas. Com isso, ele aproveita uma das aberturas e dá um chute poderoso no peito do velho, jogando-o longe. Irritado, o velho diz que não irá baixar sua guarda 2 vezes, mas, nesse momento, várias moedas vêm em sua direção. Ele as bloqueia com o braço, e isso faz com que ele não perceba que o protagonista se aproximou. Baek pergunta se não é a primeira vez que aquele corpo sobrevive sem energia interna. O velho pergunta que baboseira ele está falando e tenta acertá-lo, mas o jovem mestre desvia e aplica um golpe no braço dele. Ele pensa que já esperava que o corpo daquele cara fosse muito resistente, mas reflete que só precisa de uma abertura para paralisar os braços do velho. Determinado a ganhar, o protagonista se prepara e dá outro golpe daquele. Logo em seguida, ele vai para a frente do ancião, segura sua cabeça e dá uma joelhada no nariz dele. Depois daquela joelhada poderosa, o nariz do velho começa a descer melado. Baek dá um salto para trás, mas, no momento em que encosta no chão, usa sua velocidade e aparece do lado do cara, aplicando vários golpes tentando paralisar o ancião. O jovem mestre até faz cena perguntando se acabou, mas quase é atingido quando o bombado dá um soco. Isso faz Baek perceber que o velho está usando sua energia interna para proteger suas aberturas. Completamente irritado, o ancião diz que vai matar o protagonista. Baek reflete que já terminou de selar os meridianos, mas antes de terminar o raciocínio, o velho avança tentando atacar. O protagonista segue desviando de todos os ataques. Foi aí que o cara teve um surto de raiva com aquilo. E, aproveitando isso, o protagonista desfere vários golpes nele. Baek já recebeu muito desprezo de vários discípulos que ele ensinou e até mesmo de seus colegas professores. Tudo isso porque ele não era capaz de usar energia interna. Pensando sobre isso,
O jovem mestre fica irritado, pois as pessoas o ignoravam por esse motivo. Então se questiona se elas acham que são superiores só porque são normais. E nesse momento, ele acerta um soco bem no queixo do ancião. O velho começa a dar socos sem rumo, e o protagonista aproveita para tentar dar o último golpe. Ele acerta uma cotovelada bem na testa do bombado, que quase deforma o rosto dele. Com esse golpe, o ancião cai de cara no chão. Baek suspira aliviado, mas nota que seu nariz começou a sangrar. Ele percebe que sobrecarregou muito aquele corpo. De repente, o ancião aparece nas costas dele, e quando o puxa, o jovem mestre percebe que já é tarde demais. Mas nessa hora, o grande mestre aparece e corta o braço do demônio fora. Ele se vira todo badass e pergunta se Baek está bem, ao que o jovem responde que melhor seria impossível. O jovem mestre olha para o lado e, vendo o corpo de Jaihak, percebe que ele era de primeira classe e se pergunta por que estava escondendo suas habilidades. Baek chama seu pai e diz que tudo acabou ali, já que eles confessaram tudo e também havia muitas testemunhas. Ele fala que, se levarem os dois para a Aliança Murim, eles terminarão o trabalho. De repente, várias pessoas começam a gritar comemorando que a seita maligna foi derrotada e também elogiam Baek Mu-Reum e sua academia. O pai chama seu filho e, enquanto fala que tem muito o que conversar quando voltarem, o protagonista cai sem forças. Mu-Reum rapidamente vai até ele e o segura. Baek reflete que aquele corpo é muito fraco e avisa seu pai que irá dormir um pouquinho e, antes de desmaiar, avisa que irá deixar a limpeza com ele. Assim, alguns dias se passaram desde o incidente da Academia Jin. Já na Academia Baek, deitado enquanto as crianças treinavam, uma das crianças, já cansada, diz que odeia aquilo. Um outro aluno, enquanto tremia, fala que quer sua mãe. Um dos alunos chama o outro e pergunta se o mestre está dormindo e se deveriam meter o pé dali. Baek dá risada e pensa que está escutando eles. Jang indaga se eles não conseguem suportar aquilo e pergunta como vão ficar mais fortes como o mestre agindo daquele jeito. Vendo aquilo, o protagonista fica feliz, mas logo outro aluno pergunta se o mestre realmente é tão forte assim, pois ele parece bem fraquinho. Isso irrita o jovem mestre. Jang fala que ele é muito forte e que mandou a seita maligna para longe em um piscar de olhos. O garoto começa a exagerar, dizendo que o mestre realmente é muito forte, pois quando ele balança os braços, os ventos explodem e com um rolar dos pés o chão treme, e que até mesmo quebrou uma rocha com um único soco. Baek, escutando tudo aquilo, pensa que o garoto está exagerando um pouquinho. Então Jang continua dizendo que ele consegue até voar. O protagonista reflete que nem tem energia interna e que por isso não consegue nem fazer um trabalho normal. De repente, Jang começa a cochichar, falando que provavelmente o mestre é o mestre mais forte em reclusão. O garoto acrescenta que provavelmente o mestre sabe todas as técnicas mais fortes do mundo marcial e que, se eles esperarem mais um pouquinho, Baek irá ensiná-las a eles. O protagonista sorri, pensando que o garoto finalmente acertou uma. Ele realmente conhece todas as técnicas mais fortes do mundo marcial, mas é claro que não planeja ensiná-las a eles. Primeiro, Baek irá aprendê-las sozinho, e mais tarde, se houver alguma chance de encontrar um sucessor, ele o ensinará, como os grandes mestres desejavam. O protagonista se senta e pensa que, se houvesse alguma pessoa adequada, seria legal. Notando que o mestre acordou, Jang fica contente, mas Baek apenas pergunta por que está tão barulhento durante o treinamento e indaga se eles estão brincando. O jovem mestre pensa que não bate neles nem os deixa morrer de fome por não aprenderem artes marciais. Ele também não será deixado para trás ou expulso de sua posição por não ter um bom desempenho. Ali, por ser uma vila rural que não liga para o cheiro forte de sangue, eles têm água e ar de qualidade. Olhando para os alunos, Baek pensa que eles aprenderam artes marciais de forma rápida, e isso até o deixa com um pouco de inveja. De repente, o grande mestre aparece pedindo desculpas, pois terá que encerrar o treinamento agora. O protagonista olha para ele e percebe aquela expressão. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, e Mu-Reum suspira, explicando que uma pessoa da Aliança Murim chegou. Em outro lugar, Joyeol, da Aliança Murim e líder do grupo de investigação, cumprimenta Mu-Reum. O diretor faz o mesmo e chama o visitante. O protagonista olha para ele e depois para baixo, notando que Joyeol provavelmente é um mestre de técnica de pés ou de luz. Ele olha para seu pai e se pergunta por que ele está assim, meio cabisbaixo. Mu-Reum explica que é o diretor da Academia Baek e acredita que suas artes marciais não são boas a ponto de ter um título. Baek faz o mesmo, se apresenta como o filho do homem que está perto dele e também diz que suas artes marciais não são boas o suficiente para ter um título. Isso irrita Mu-Reum. No entanto, Joyeol sorri, dizendo que os dois são humildes. Ele ressalta que ambos identificaram e derrotaram a
seita maligna, e com isso, acabaram sendo melhores que o próprio grupo de investigação. O diretor sorri, dizendo que não sabe como responder a tais elogios. Nesse momento, o visitante pergunta se eles já se encontraram antes, e isso deixa o diretor surpreso. Ele responde que não sabe dizer, pois tem a memória ruim, mas acredita que não. Jo-yeol se aproxima dele e pede um copo d'água, afirmando que a viagem foi longa. Mu-heun dá um leve sorriso, pede desculpa por deixá-lo em pé por tanto tempo e chama o convidado para entrar. O grande mestre acrescenta que, apesar de sua academia ser pequena, ainda pode oferecer um pouco de chá. Jo-yeol sorri também e diz que vai aceitar um pouco. De repente, ele se vira e pede para seus subordinados irem ao porão pegar os criminosos, já que ele só vai conversar mais um pouco e ir embora. Com isso, todos saem. O cara continua todo sorridente ali, e o protagonista, vendo aquilo, não entende nada, pensando que algo não parece certo. Algum tempo depois, os três já estão sentados à mesa, e o visitante, após tomar um gole de chá, diz que está muito bom. Depois de pensar um pouco, Jo-yeol ressalta que não é um segredo que possa ser contado a alguém de fora, e que talvez aqueles caras sejam apenas peões do culto de sangue. Isso surpreende o protagonista, que chega a cuspir o chá, se perguntando por que o culto de sangue iria até ali. Mu-heun indaga se o culto de sangue não desapareceu há décadas. O visitante confirma isso, pois várias décadas atrás o culto de sangue foi dispersado devido a lutas internas, e o líder da aliança não perdeu a oportunidade e derrotou o culto em um ataque. O protagonista reflete que também sabe um pouco sobre a queda do culto de sangue, e que pela conversa que estão tendo, entendeu o que houve após sua morte. Se foram lutas internas, então deve ter acontecido depois do dia em que os 4 mestres absolutos e o próprio protagonista morreram. Jo-yeol informa que, recentemente, descobriu algumas movimentações de pessoas que possivelmente sejam descendentes do culto de sangue. O diretor pergunta se o que ele quer dizer é que o culto de sangue pode ser revivido. O cara fica completamente em silêncio e com cara de peixe morto. Isso começa a deixar o protagonista sem saber o que está acontecendo. Jo-yeol volta a sorrir normalmente e diz que isso não é certo, mas talvez haja uma possibilidade. O protagonista fica pensando no que aconteceu ali, pois definitivamente o visitante estava olhando para ele. O cara pergunta se os dois ouviram alguma coisa além do que aqueles 2 caras contaram. Mu-heun responde que não tem certeza, pois depois de irem ao porão, não conversou mais com eles. Jo-yeol diz que entende e se levanta, falando que de qualquer forma, a Aliança Murim tem prestado atenção nos movimentos da seita maligna e que, se houver qualquer necessidade de denúncia, agradecerá se eles avisarem. Antes de sair, o cara avisa que haverá uma recompensa da Aliança Murim pelo incidente que ocorreu. Mu-heun pergunta por que haverá uma recompensa, já que não fizeram aquilo por uma. Baek, ainda curioso, se lembra do olhar de Jo-yeol e, julgando pelo que observou das reações tanto do protagonista quanto de seu pai com aquele olhar, percebe que ele parecia relaxado, mas não baixou a guarda. Analisando um pouco mais, o jovem mestre nota que as mãos dele estão posicionadas de forma a poder sacar a espada a qualquer momento, e seus pés estão tensos, prontos para lutar. Isso faz o protagonista se questionar por que ele suspeita deles. Provavelmente seja porque o mestre de uma academia de artes marciais de uma vila rural qualquer capturou mestres da seita maligna, ou talvez porque o protagonista e seu pai descobriram que aqueles 2 caras estavam ensinando técnicas da seita maligna aos seus alunos. Mas no final, Baek acha que não. Conclui que é por causa de seu pai, pois ele está agindo de forma suspeita, e por isso Jo-yeol está desconfiando, achando que eles poderiam ser descendentes do culto de sangue. Enquanto saía, o visitante diz algo que deixa o diretor em choque. Ele se vira, dizendo que a voz do diretor soa muito familiar. Com a voz meio trêmula, Mu-heun responde que sua voz é muito comum. Nesse momento, Jo-yeol começa a liberar seu poder. Baek sente aquilo e fica intimidado ao ponto de ser difícil respirar. Ele pensa que já faz tempo desde que sentiu esse tipo de nervosismo. Jo-yeol, sob aquela pressão, pensa que tem certeza de que já viu o rosto dele antes. Até que se lembra. Sem poder esconder mais o jogo, o diretor responde que finalmente foi pego. Nesse momento, o visitante corre com velocidade absurda e para na frente do diretor. Os 2 ficam sorridentes ali, e o protagonista fica em choque, pois o cara era muito rápido. Jo-yeol segura o ombro de Mu-heun e diz que estava se perguntando quem ele era. Então questiona se ele é o Belo Cavalheiro. O diretor sorri, dizendo que já faz um bom tempo. Baek fica todo confuso ao ouvir que seu pai era chamado de Belo Cavalheiro. Esses 2 eram amigos, e Mu-heun fala que já se passaram 30 anos e que não imaginava ver seu amigo como o líder do time de investigação da aliança.
Jo-yeol pergunta se ele sabia desde o início e indaga por que fingiu não saber. O diretor responde que saiu da escola como se estivesse fugindo e não falou com ele por bastante tempo, e por isso fingir que o conhece parece meio descarado. Jo-yeol diz que não é descarado, que eles tinham aquele tipo de relação. Vendo aquilo, o diretor pede desculpas. Logo depois, ele pede para Baek pegar algumas bebidas. Enquanto ele traz as bebidas, Mu-reum pede para seu filho cumprimentar o visitante novamente, pois aquela pessoa era como um irmão para ele no tempo de escola. Jo-yeol acrescenta que o protagonista é alto e bem bonito e que ninguém duvidaria que ele fosse filho do belo cavalheiro. Mu-reum sorri, dizendo que agora tem quase 50 anos e que aquele velho apelido é um pouco demais. Seu amigo começa a dar risada, falando que se alguém não conhecesse o belo cavalheiro na escola, certamente era um espião. A conversa se desenrola e, enquanto isso, o protagonista pensa que, de qualquer forma, é um alívio que não houve uma luta. Depois de servir a mesa, o protagonista se apresenta e Jo-yeol pede para ele sentar, pois vai servir um pouco de vinho. Com isso, a história da vida escolar deles, que havia acontecido há mais de 20 anos, começou. Baek descobriu que agora há grandes academias, já que na sua época só existia a Academia Celestial de Artes Marciais. De repente, o visitante abraça o protagonista e fala que o pai dele partiu muitos corações na época da escola. O diretor pede para ele não contar sobre isso. Jo-yeol ressalta que ele ainda é bonito e pede para o protagonista imaginar o quão mais bonito ele seria para receber o apelido de Belo Cavalheiro. Baek debocha do pai, perguntando se ele estava com vergonha quando disse que não tinha nenhum apelido, e pensa que é um apelido vergonhoso quando se tem 50 anos. O diretor informa que é um apelido que seus amigos lhe deram quando eram jovens, e que não era exatamente um apelido, por isso disse que não tinha. De repente, os subordinados chegam, chamando o líder. Eles informam que terminaram com os membros da seita. O líder avisa que tem algo para investigar e que irá voltar amanhã. Eles respondem que entenderam e saem. E agora que os obstáculos acabaram, eles poderão conversar ainda mais. Um tempo depois, após beberem bastante, o líder chama o diretor e diz que não vê Yak-bing e pergunta se aconteceu algo. Mu-reum fica um pouco surpreso com aquela pergunta, mas responde que já faz um tempo que ela faleceu. Jo-yeol entende que eventualmente isso era o esperado e ressalta que ela era bem frágil. Os dois ficam um pouco em silêncio depois disso. De repente, Jo-yeol começa a rir, dizendo que tinha entendido tudo errado e que achou que o diretor era familiar porque pensou que o tinha visto em uma transferência de criminosos. O diretor suspira, dizendo que quase foi punido, mas o líder ressalta que, na verdade, foi ele quem quase morreu pela esgrima incrível do diretor. Mudando de assunto, Jo-yeol pergunta se a academia dali gera algum dinheiro, já que parece que Mu-reum não está nas melhores condições. O diretor responde que é o suficiente para uma família de 2 comer e viver. O líder pergunta se eles se encontraram novamente por destino. Ele questiona se o diretor realmente quer ensinar artes marciais ali, pois, com as habilidades que tem, poderia ensinar na Academia do Dragão Divino. Isso surpreende o protagonista. Mu-reum informa que aquele lugar também é bom, mas o líder ressalta que agora é diferente de quando eram jovens, pois, mesmo com boas artes marciais, se não tiver dinheiro, passará fome. O protagonista concorda com isso. Jo-yeol acrescenta que o preço atual para professores escolares não é normal e que um instrutor estrela em uma das 5 grandes academias ganha muito dinheiro. Mu-reum explica que suas habilidades nem se comparam com as dos outros professores, mas Baek pensa que seu pai tem sim a habilidade para isso. Jo-yeol chama o diretor de velho teimoso e pergunta se ele quer que as habilidades do belo cavaleiro sejam enterradas. O protagonista fica em choque com aquela conversa e pensa que não vai deixar essa chance escapar. Ele pede desculpas por se intrometer na conversa e pergunta o que é um instrutor estrela. Eles explicam o que é e a noite passa. Chega um novo dia. O líder acorda parecendo que vai morrer de tanta ressaca e nesse momento o protagonista chega com um pouco de água com mel para ajudar. Seu pai, então, acabado, pergunta onde está a água com mel dele. Baek explica que aquele era o último copo, o que deixa seu pai indignado por ele não ter dividido em 2 copos e trazido. O protagonista responde que a eficiência iria diminuir e que por isso era melhor dar ao convidado um copo inteiro. Jo-yeol dá risada e dá um tapa no diretor, dizendo que ele criou bem seu filho. Vendo aquilo, Baek pensa que Jo-yeol é uma peça rara. Ele se reencontrou com seu pai, que não estava bem, 30 anos depois de terem cortado os laços. Mas, vendo a felicidade com que o cumprimentou, dá para ver quanta afeição ele ainda tem. Nesse momento, o líder veste sua roupa e diz que vai embora, mas
antes de sair, chama o protagonista e pergunta se ele pensou sobre o que foi dito na noite passada. Baek responde que ainda está pensando. Sorrindo, Jo Yeol fala que ainda restam 3 meses e que o jovem não precisa responder agora. Acrescenta que, se Baek decidir fazer, deve procurá-lo, já que ele pode escrever uma carta de recomendação. O jovem agradece, e assim, ele parte. Eles o acompanham até a parte de fora e dizem que vão se encontrar de novo algum dia, e que, da próxima vez, ele trará um bom vinho e vão beber até cair. Jo Yeol se prepara, dá um salto muito forte e sai voando. O chão fica até destruído de onde ele saltou. Baek começa a sair e diz ao seu pai que vai se preparar para a lição matinal. Mas, antes, seu pai o chama e pergunta se ele realmente planeja ir à Academia do Dragão Divino. Baek questiona se seu pai vai impedi-lo se ele disser que sim, mas Mu-Heon responde que, mesmo que tente, não parece que o protagonista irá ouvi-lo. Enquanto o jovem sai, seu pai pergunta se ele realmente não desistiu e começa a gritar, dizendo que Murin não é o mundo que Baek tanto almeja. O jovem mestre diz que sabe disso também, mas seu pai continua gritando, perguntando se ele realmente acha que se tornou um mestre depois de vencer os lutadores daquela seita por pura sorte, ressaltando que se aquele cara não tivesse abaixado a guarda, teria sido uma luta diferente. Baek pensa que, na verdade, calculou toda a luta. Preocupado, o diretor fala para seu filho que dedicou sua vida para resolver a falta de poder que ele tinha desde o nascimento, mas acabou que o corpo de Baek não pode ser consertado, algo que o próprio protagonista também entende. Mu-Heon questiona se, mesmo sabendo disso, ele ainda quer se matricular na Academia do Dragão Divino. O jovem mestre pergunta do que seu pai está falando. O diretor continua gritando, dizendo que Baek vai sofrer bullying por não ter QI nenhum, que haverá muita gente tentando brigar com ele, e que se isso acontecer, ele provavelmente não durará nem um mês com o seu corpo. O protagonista começa a dizer que houve um mal-entendido, mas o diretor o interrompe, gritando e pedindo para ele ouvir seu pai primeiro. Mu-Heon começa a balançá-lo, dizendo que ninguém conseguiu curar sua doença e que nem sequer descobriram o nome dela. Baek já estava quase passando mal e pensa que já sabe o nome e até como curar. Mu-Heon pede para seu filho escutá-lo pelo menos uma vez, pois neste ano ele vai fazer 27 anos, e a matrícula na Academia do Dragão Divino é aos 15. Seria uma vergonha para ele apanhar de crianças. O diretor até começa a dizer para seu filho encontrar uma garota bonita no vilarejo e se casar com ela, mas, nesse momento, o jovem mestre grita que não quer se matricular na academia, o que deixa seu pai surpreso. Baek ressalta que é por isso que ele fala para o pai beber com moderação e questiona se ele realmente não lembra o que disse na noite passada. Como seu pai não lembrava de nada, ele começa a explicar que está indo para ganhar dinheiro e que por isso vai se inscrever, já que depois do que ouviu, lá parece um lugar onde ele possa usar suas aptidões. Mu-Heon fica surpreso ao saber que seu filho está indo para lá a trabalho. Baek suspira e pergunta se seu pai não acha que deveria viver com luxo graças ao filho até o fim do ano. Na vida passada do protagonista, ele estava treinando os 18 golpes da cerimônia do Fora da Lei. Hulk era quem estava ensinando. Ele ataca o protagonista falando que ele é lento demais e o manda ser mais rápido. Aquele poderoso soco joga o garoto longe e o mestre diz que vai ficar em apuros se o jovem morrer antes de aprender os 18 golpes da cerimônia do Fora da Lei. O protagonista se apoia na parede e diz que ainda não acabou. Com um salto, ele avança em alta velocidade contra o mestre, mas, quando chega perto, Hulk já está com o punho quase acertando seu rosto. O mestre acrescenta que poderia ter arrancado a cabeça dele e pede para o garoto fazer direito. O protagonista dá um sorriso e diz que entendeu. Algum tempo depois, o mestre fala que vão terminar por hoje. Então o jovem se senta no chão e pergunta por quê. Hulk explica que vai contar onde escondeu seus elixires e tesouros. Ele diz que não está dizendo para o discípulo ir lá pegar agora, mas que talvez depois de sua morte, quando só sobrar o protagonista, ele deve usar tudo com sabedoria. O jovem pergunta por que ele está falando daquilo do nada. Hulk sorri, dizendo que é melhor o protagonista pegar aquilo do que deixar guardado até virar pó. Um silêncio toma conta do local. O mestre olha para o discípulo e o discípulo olha para o mestre. O protagonista pergunta o que deveria fazer agora e se o acompanhamento de carne de hoje já seria o suficiente. Hulk grita com o garoto, dizendo que não está fazendo aquilo por mais uma porção de carne. O jovem sorri, falando que tinha mais carne, e isso deixa o mestre feliz, que até decide ensinar outra técnica ao garoto. Voltando ao presente, no meio das montanhas, o protagonista e seu pai caminhavam por uma trilha. Eles estavam indo atrás do elixir que foi deixado. Mu-Heon nota algo e pergunta o que é aquilo. Logo à frente, havia uma energia densa, e o diretor avisa que há uma aura estranha ali. Baek diz que parece que foram ao lugar certo. Mu-Heon comenta que seu filho saía por aí fazendo todo tipo de coisa, dizendo que iria praticar artes marciais, e que achava que ele estava fazendo o mesmo agora, mas indaga se ali tem mesmo um elixir. Baek questiona seu pai
pai se ele viveu a vida inteira com medo e, com um leve sorriso, finalmente encontra o local onde as anotações começam. Percebendo que as anotações ainda estão ali, a probabilidade de os elixires ainda estarem também é alta. O jovem mestre olha para trás e pede para o pai segui-lo com cuidado. Isso deixa o diretor surpreso, dizendo que parece que seu filho foi cativado por um fantasma. Eles continuam a trilha, que a cada passo parecia mais profunda e sombria. De repente, o protagonista nota algo. Logo à frente havia uma casa de varejo. Ele diz ao pai que estava certo e, em sua mente, agradece ao mestre Hulk, dizendo que vai usar os elixires. Baek comenta que provavelmente os esconderam ali em algum lugar e que vão estar bem escondidos. Seu pai fica surpreso, pois os rumores dos apotecários viajantes eram verdadeiros. Ele pensa um pouco e se prepara, pois a lei dos praticantes de Murim é nunca abaixar a guarda até o momento final, já que não se sabe quais armadilhas podem haver ali. O jovem mestre diz que não vai haver armadilhas, mas que, na verdade, de repente, o diretor sente algo e fica assustado, se perguntando o que é aquilo. Diante deles havia uma fera enorme. Baek começa a se afastar, pedindo para seu pai mostrar suas habilidades. Isso deixa o diretor irritado, mas não dá nem tempo, e o tigre avança tentando atacá-lo. Mu-Reon vê aquele ataque e rapidamente consegue bloqueá-lo, mas mesmo assim é jogado longe. Aquele tigre é uma fera poderosa e o protagonista pensa que o mestre Hulk havia dito que era um pequeno filhote, mas agora é um monstro totalmente crescido. Baek se esqueceu de que a história que ouviu é de décadas atrás. Mu-Reon chama seu filho e pergunta como aquilo aconteceu. Dando risada, o jovem mestre responde que o farmacêutico falou que, ao invés de uma armadilha, podia ser um monstro. Seu pai reclama por ele ter dito isso tão tarde. Baek acrescenta que não tinha certeza se seria realmente um. Nesse momento, a fera começa a avançar e o diretor percebe algo nela. Uma aura roxa começa a envolvê-la. Preocupado, Mu-Reon avisa seu filho que aquele território foi dominado e estabelecido, e acrescenta que, se eles saírem dali, a fera não irá segui-los. O jovem mestre, escondido no arbusto, pensa que seu pai o colocou numa posição difícil, já que o trouxe justamente para derrotar aquela fera. O diretor também reflete que, se vender a pele daquele animal, o inverno não será tão difícil. Analisando um pouco, percebe que o monstro é bem grande, mas, determinado, saca sua espada dizendo que ser pobre é um pecado. Baek acha aquilo ótimo e começa a gritar, dizendo que vai rezar pelo sucesso dele de longe. Rapidamente o diretor avança, e o tigre faz o mesmo. Com o impacto de cada ataque, o diretor é jogado longe. Ele percebe que aquela fera é uma besta espiritual, mas mesmo assim avança e ataca, acertando um golpe e dizendo que ela não é nada além de um monstro. Mu-Reon pensa que provavelmente aquele corte atingiu a fera, mas não dá nem tempo, e a besta já está na frente dele. Por pouco, ele consegue desviar. O ataque do monstro acerta uma árvore, que é cortada ao meio com apenas um golpe. De longe, Baek pensa que, com aquela força, até mesmo uma armadura de ferro sucumbiria, e que nem mesmo um cavaleiro mediano da primeira classe ou um caçador seriam capazes de vencê-la. Mas ainda assim, o homem que ele chama de pai é um cavaleiro da primeira classe que alcançou a maturidade. O diretor ataca novamente, mas fica irritado, pois o couro daquela besta é muito grosso. O jovem mestre fica surpreso, já que é a primeira vez que vê seu pai lutando com todo o seu poder. Enquanto o diretor se irrita por não conseguir perfurar o monstro, Baek sabe que lutar contra uma besta espiritual não é nada fácil. Ele se lembra que, da última vez, aquele cara da seita maligna era fraco demais para que seu pai demonstrasse suas habilidades reais. Mas agora é diferente. O jovem mestre pergunta ao pai por que ele luta de maneira tão rígida, ressaltando que poderia vencer aquela luta bem rápido. Mu-Reon fica irritado, perguntando se ele realmente acha que é tão fácil assim, e manda seu filho ir lutar em seu lugar. Dando risada, o protagonista pergunta se deveria ajudar, mas o diretor grita que está bem e que se o protagonista for até ali, só será um estorvo. De repente, ele sente um impacto muito forte, já que a besta não parava de atacar. O tigre se prepara para atacar novamente, mas nesse momento, Mu-Reon começa a canalizar sua energia na espada e diz que vai perder a compostura na frente do filho se aquilo continuar, e que por isso vai acabar com aquilo agora. Baek nota que seu pai está indo para cima, mas percebe que os movimentos da espada estão um pouco rígidos e que, se ele avançar muito rápido, nunca irá vencer. O diretor avança e desfere um golpe poderoso. Após o ataque, ele nota que realmente envelheceu, vendo o estado em que ficou apenas manejando a espada. Nesse momento, o protagonista começa a gritar para o pai tomar cuidado, pois, atrás dele, o tigre estava prestes a acertá-lo. Como esperado,
A fera o atinge e o joga longe, fazendo-o bater em uma pedra. Aquele impacto foi doloroso. Baek corre na direção do pai e joga uma pedra na direção da besta, mandando-a ir embora. A pedra acerta o monstro e o faz gritar de dor. Agora, ao lado do pai, pergunta se ele está bem. O diretor continua dizendo que ele será um estorvo ali e pede para seu filho não se meter. O protagonista pergunta do que ele está falando e diz que, se disser isso enquanto estiver mancando, ninguém acreditará. E que, se Mu-Reon for morrer ali, Baek também irá. O diretor continua determinado, pedindo para seu filho fugir, mas de repente sente uma pressão enorme. Aquela besta, mesmo machucada, ainda era poderosa. Após pensar um pouco, o protagonista pede para seu pai lutar com calma e diz que dará cobertura. Ele pega uma pedra no chão e avisa que, desse jeito, a chance de ambos sobreviverem será maior, perguntando o que seu pai acha. O diretor responde que, ainda assim, é bem pequena. Após se preparar, ele avança com tudo, e Baek explica para ele não usar técnicas de espada e apenas desviar para os lados. Com isso, eles atacam e uma grande batalha acontece. Algum tempo depois, após derrotarem aquela fera, o protagonista fuçava o corpo dela e encontra uma pérola interna. Essa esfera possui, em seu interior, auras de espíritos acumuladas. Mu-Reon diz que não é tão grande quanto pensava, mas Baek, todo contente, ressalta que é bem grande, já que capturar um espírito com as habilidades que eles têm é praticamente impossível. Depois de resolverem todo aquele problema, o protagonista chama seu pai para ir até a casa de varejo. O diretor vai na frente, dizendo que quer terminar aquilo logo para poder descansar. Mas nesse momento, o protagonista percebe algo, pensando que julgou errado, já que tinha certeza de que seu pai havia atingido o pico de sua força. No entanto, algo está bloqueando ele. Enquanto entrava na casa, o diretor percebe algo e chama seu filho para ir ver. Era algum tipo de planta bem cuidada e bonita. Vendo aquilo, o protagonista pensa que já era esperado e que sabia que isso aconteceria, pois, se fosse um elixir normal, o mestre Hulk não teria feito tanto caso. Mu-Reon nota que aquele é um elixir raro, mas que mesmo assim, não será eficaz para o protagonista. Baek entende que seu pai está dizendo que, quando se trata de consertar o Ki, não vai adiantar, já que a energia daquele elixir é muito pequena. Mas isso é porque Mu-Reon não sabe como processá-lo. No entanto, quanto ao protagonista, ele conhece o processo necessário. O problema agora é que ele precisa de dinheiro, e muito dinheiro. Tanto que mesmo se vendesse todas aquelas raízes, ainda precisaria de mais. Após terminar de colher, ele pensa que precisa treinar seu corpo para conseguir ganhar dinheiro. De repente, ele se vira para seu pai e pergunta se pode comer aquilo tudo. O diretor dá um leve sorriso e responde que sim. Baek pensa um pouco e debocha, dizendo que um velho comer aquilo, mas, antes de terminar, seu pai dá uma pancada na cabeça dele, rindo e mandando ele andar logo. O protagonista dá um sorriso e, olhando para aquelas plantas, sabe que aquilo será o suficiente para preparar a mudança em sua constituição. Enquanto andam pelo local, percebem que há um spa ali. Baek chama seu pai para tomar um banho, ao que o velho responde que não está afim. O jovem põe a mão na água, dizendo que ela parece boa, mas sente algo logo em seguida. Ele se lembra de quando conversava com Hulk. O mestre disse que havia um spa fabuloso perto da cabana. O protagonista, na época, perguntou se havia algum tipo de treinamento no spa que pudesse aumentar o Ki interior mais rápido, ou talvez melhorar a fadiga muscular após um treino. Hulk debochou, dizendo que os jovens de hoje não entendem nada. Ele explicou que o tesouro não está espalhado pela montanha, pois, se fosse assim, todos os bandidos de Murin já teriam ido lá. O protagonista ficou irritado e disse que, se não era o que ele perguntou, era só dizer que não, e perguntou o que os jovens de hoje tinham a ver com aquilo. Então retrucou que, como o mestre era velho, não deveria comer o jantar daquele dia, pois era carne e poderia estragar seus dentes. Isso irritou Hulk, que se levantou e começou a xingar o protagonista. Baek pensou que Hulk era um idiota. Nesse momento, o pai do protagonista pergunta se ele está bem, já que ele está vidrado em algo. O jovem lembra que seu mestre disse que o tesouro não estaria espalhado pela montanha, porém o que está à frente de seus olhos dizia o contrário. Ele lembra que o mestre não tinha interesse em armas. Então se vira para seu pai, dizendo que aquelas plantas não são o problema agora, e aponta para o pequeno lago, pedindo para o diretor olhar, pois, ao tocar a água, sentiu algo que só havia sentido em sua vida anterior. Um metal que deu a mesma sensação, algo que ele não poderia esquecer, já que foi o metal que perfurou seu coração. E por isso, ele tem certeza de que aquilo é usado para fazer espadas do culto demoníaco. Aquele é o metal das lendas. Starfall. Starfall é um minério meteorítico, um tipo de metal encontrado apenas no local da queda de um meteoro. Um item que apenas aqueles com sorte vinda dos céus conseguem obter. Enquanto o protagonista entra no lago para
pegar aquele minério, ressalta que as armas feitas de Starfall são usadas por mestres e que, dependendo da habilidade do usuário, podem se tornar armas celestiais capazes de romper os céus. Se a espada que caiu do culto de sangue não era uma espada de Starfall, então, se o protagonista tiver uma espada de nível semelhante, até que de repente sua expressão muda, já que percebe que aquilo por hora é inútil. Mas o que importa é que o material está com ele agora. Mu-Reun pergunta o que ele achou que estava fazendo ao pular vestido no lago. Baek pensa que é melhor contar a verdade do que perder a confiança do pai com uma mentira. Então responde que é uma pedra de Starfall. O diretor acha aquilo uma besteira, mas o protagonista afirma que não está brincando, o que surpreende seu pai. Ele começa a sair dizendo que vai anoitecer daqui a pouco e chama o diretor para descer a montanha. Mu-Reun fala que um tesouro pelo qual ele não pode se responsabilizar apenas causa desunião e afirma que, se aquilo for realmente uma Starfall, é algo com que eles não podem lidar, já que, se for exposto, muito sangue será derramado por aqueles que a desejam. O protagonista pensa que aquilo é verdade, mas se vira, todo contente, dizendo que vai ficar só com a pedra. Seu pai pergunta por que faria algo tão perigoso, e o protagonista responde que, mesmo se deixarem ali, alguém acabará achando. Acrescenta que, como a montanha não está longe da vila, guerreiros que ouvirem sobre isso irão correndo. Baek diz que não só os grupos certinhos, mas as seitas malignas, sem dúvida virão também. Até gente que saca a espada por qualquer coisinha. Então pergunta ao diretor se ele pode parar todos. Mu-Reun apenas fica em silêncio. O jovem mestre explica que, se deixarem aquilo guardado no quarto, ninguém saberá. E que, mesmo se virem, vão pensar que eles apenas pegaram alguma pedra bonita. O diretor concorda com aquilo, o que até deixa o protagonista surpreso. Ele fala que concordou porque, se dissesse não, Baek com certeza iria se jogar no chão. Então se vira, dizendo que vão levá-la e escondê-la. Enquanto embrulha suas coisas, o protagonista começa a rir, pensando que quer se curvar ao mestre Hulk pelo minério de Starfall. Ele até se pergunta o que deve fazer com aquele minério, se fará uma arma ou não. Observando o tamanho da pedra, reflete que dá para fazer várias armas adicionando outros minérios, ou fazer uma arma pequena só de Starfall. De repente, o diretor dá um tapa na cabeça do protagonista, mandando ele parar de rir. Baek se recompõe e chama seu pai para voltar. Algum tempo depois, já na academia, o diretor pede para seu filho não usar o elixir até ele voltar. O protagonista pergunta se ele acha que seu próprio filho é um idiota. Então manda o pai ir vender o tigre por um bom preço. Seu pai diz que já volta. E após se despedirem, o protagonista se vira e logo pega as plantas, dizendo que as artes celestiais que ele irá executar agora são artes marciais que vão contra as leis da natureza. Ele joga as ervas no pilão e começa a macetá-las, falando que o método de cultivo de Ki também é diferente do normal. Após moer toda a planta, coloca-a num pote e diz que, aos olhos de guerreiros comuns, aquilo pode muito bem ser considerado uma arte demoníaca, e por isso é melhor fazer agora, enquanto ninguém está olhando, do que ser punido depois. Então ele toma o elixir e, logo após ingerir, começa a sentir os efeitos. A reação era tão forte que ele deixa cair a tigela no chão e sente uma dor intensa por todo o corpo. Ele se apoia na mesa e todas as veias do seu corpo estão saltadas, mas aquilo é apenas o primeiro passo. Mesmo com toda a dor e agonia, ele se senta e começa a cultivar, pensando que não pode falhar. Ele recita algumas palavras e de repente grita: "Mova-se!" Ele continua com aquilo, mesmo com todas as dores, e se lembra que no passado ele alcançou aquele ponto. O fluxo de sangue em seus 8 meridianos auxiliares estava bloqueado por uma grande quantidade de Ki contaminado. Apenas o Ki contaminado podia circular normalmente, e isso teria sido suficiente para matá-lo antes dos 30 anos de idade. Então ele começa a lutar contra aquilo, e seu corpo começa a emitir uma quantidade absurda de pressão. Seus músculos e veias continuam saltados até que chega um ponto em que começa a gritar de dor, já que suas veias estão quase explodindo. Ele se acalma um pouco, pensando que não pode perder a consciência. Caso contrário, morrerá. Ele volta a se esforçar, e cada vez mais, a pressão aumenta ao seu redor. Com todo aquele poder, tanto a casa quanto as árvores ao redor começam a ser cortadas. Mas, com isso, ele consegue alcançar o sucesso, e toda aquela pressão se dissipa. Ele suspira aliviado, pois finalmente conseguiu criar um Dan interior dentro do próprio corpo. Não demora muito para perceber que a força em seus dedos parece completamente diferente de antes. No entanto, aquilo é só o começo. Baek começa a treinar e reflete que, usando o estímulo da erva, agora alcançou a primeira fase da arte divina que
que desafia os céus. Se quiser alcançar um nível maior, vai precisar de vários outros elixires e formações. Pelo menos, seu tempo de vida aumentou em 3 anos depois de alcançar a primeira estrela. Mesmo assim, ele não pode começar a treinar a arte divina que desafia os céus ainda. Ele diz que seu corpo precisa ficar muito mais forte antes de ser capaz de lidar com o poder daquela técnica. Portanto, sua primeira tarefa será resolver esse problema, transformar esse corpo fraco em um corpo indestrutível. Ele se lembra de que Hulk lhe ensinou a técnica dos 18 ataques do fora da lei. Então começa a praticar, pensando que aquela arte marcial é a melhor para treinar o corpo. Ele continua praticando até o entardecer. Já cansado, entende que só pode treinar até onde seu corpo aguenta e percebe que essa é sua limitação atual. Mas ele pretende continuar treinando até seu pai voltar para casa. Pensa que, depois de dominar a primeira metade dos 18 ataques do fora da lei, será capaz de ganhar um sexto sentido. Enquanto continuar treinando, algum dia conseguirá dominar a segunda parte também. E nesse ponto, irá superar o próprio rei dos bandidos nas artes exteriores. Mas é lógico que ele não vai se satisfazer apenas com isso, já que ainda tem as artes marciais do demônio louco, as artes da deusa da lua de gelo, as técnicas do mestre da espada e a arte divina que desafia os céus. Animado, Bayek se pergunta o quão forte vai se tornar depois de dominar todas essas técnicas. Presume que definitivamente se tornará o mais forte abaixo dos céus. Já era noite quando seu pai finalmente chegou. Estava todo contente porque conseguiu fazer muito dinheiro vendendo a pele do tigre. Mas, ao perceber seu filho todo sujo e cansado, o diretor corre e pergunta o que aconteceu para ele estar naquele estado. O protagonista tenta disfarçar, mas acaba explicando que o remédio foi um pouco forte demais. Mu-Reun não acredita que Bayek tenha comido a erva por conta própria. O jovem até tenta disfarçar, mas seu pai começa a gritar, avisando que tinha pedido para ele não comer, já que era algo perigoso. Com isso, o diretor pega uma vassoura e vai para cima do protagonista. Bayek pede para o pai resolver aquilo sem violência, mas não adianta, pois o velho corre atrás dele com a vassoura. Embora o protagonista tenha sido espancado até virar sopa, sua vida com o pai voltou ao normal depois disso. Toda manhã e toda noite, ele meditava e concentrava o Ki contaminado em seu dano interior. Também fortaleceu o corpo e aumentou sua flexibilidade usando a técnica dos 18 golpes do fora da lei. E finalmente, o dia tão esperado chegou. Ele recebeu uma carta do convidado especial, Go Jo-yeol, sobre uma coisa que havia perguntado anteriormente. Ao abrir a carta, nota que a Academia Dragão Azul está recrutando novos instrutores. Um mês depois, na Academia Bayek, havia muitas pessoas animadas, dizendo que aquela seria a luta do século. Pelo que diziam, Mu-Reun não deixaria seu filho ir para a academia se ele perdesse. Ouvindo isso, o protagonista pergunta ao pai se aquilo é o teste de habilidade antes de ele ir embora e ressalta que, mesmo se pessoas influentes da vizinhança fizessem um exame na mansão, não haveria tanta gente assim. O diretor fala que, se ele não quiser passar vergonha, deve dizer agora que não irá. O jovem mestre sorri e fala que não pode fazer isso. Ele joga sua bolsa para Jang, enquanto seu pai pede para considerar aquilo uma última vez. Bayek responde que não, pois já tomou sua decisão. Mu-Reun diz que ele já tinha dito isso há um mês, e ressalta que haverá crianças que já deram sinais de passar da primeira fase. Então pergunta ao filho se ele realmente acha que tem habilidade para ensinar esses garotos. Confiante, o protagonista responde que sim, pois não é mais o mesmo de um mês atrás. O diretor fica frustrado com aquilo, dizendo que não dá para conversar com o filho. Bayek afirma que não está se gabando e que vai provar. O pai concorda com isso, saca sua espada e diz que vai ver o quanto ele melhorou, e que, para ser justo, não usará seu Ki interior. O primeiro movimento parece que alguém possui uma espada no pescoço e fatiou você. A cada segundo, aquilo sai mais do controle. É a técnica da espada giratória do vento. Após os dois se prepararem, o diretor fala que, julgando pela postura do filho, parece que ele realmente andou treinando. Bayek avança. Enquanto lutam, ele diz ao pai que vai precisar usar o Ki interior. Mu-Reun é empurrado para trás, o que choca todas as pessoas que assistem. Elas começam a gritar que o mestre Bayek é incrível. O jovem mestre pede para o pai esperar um pouco e avisa que sua técnica de espada sempre parece que está faltando alguma coisa. Acrescenta que está saindo para ajudá-lo a preencher essa parte. O diretor fica irritado com isso e avança, gritando que aquilo não é algo que se diga ao pai. Enquanto se defende, o protagonista se pergunta se o provocou desnecessariamente. O pai salta para desferir um golpe, mas o protagonista consegue ver a trajetória da espada e bloqueia o ataque. No entanto, seu pai estava preparado e rapidamente se vira, pronto para outro ataque. Bayek bloqueia novamente e pensa que mal conseguiu parar, pois aquela é uma técnica em constante mudança, quase impossível de prever. Ele percebe que, se continuar daquele jeito, vai
vai perder e, por isso, pretende tomar distância e pensar um pouco. Dá para ver que todos acham incrível aquilo, e o protagonista se questiona se é o único que sente que vai morrer. Mu-Heun diz que já falou que o protagonista não vai, e acrescenta que, se aquela luta continuar, ele só vai se machucar. O jovem mestre dá um sorriso. Seu pai rapidamente avança, dizendo que, pelo jeito, ele ainda não recuperou o juízo. Baek bloqueia o ataque, mas percebe que não é fácil suportar e sente que pode perder a espada a qualquer momento. No entanto, pretende resistir e continuar segurando, pois qualquer técnica, por mais complexa que seja, logo poderá ser vista a olho nu, ainda mais se for uma das que viu seu pai treinando no mês passado. E por isso, ele consegue enxergá-las. Ele ataca junto com seu pai, acertando um parrying perfeito. Com isso, o diretor é jogado para trás, chegando a usar sua espada para se equilibrar. Ele fica em choque, perguntando como aquilo é possível. Baek avança, dizendo que, desta vez, ele está dando o primeiro passo. Seu pai não se dá por vencido e manda ele tentar, se puder. Novamente, os ataques se colidem. Notando uma abertura, o protagonista ataca, mas veloz como sempre, o diretor consegue desviar e contra-atacar. Baek percebe que seu pai está colocando força e deduz que o resto do corpo dele deve estar cansado. Enquanto se prepara para atacar, o protagonista pensa que a técnica da espada giratória do vento é uma técnica com trocas livres e o mito de uma espada fantasma, e não é do tipo que se concentra em força bruta. Com isso, ele consegue atacar na abertura, mas obviamente para antes de acertar. No entanto, só com o movimento e a força que ele colocou, uma pressão absurda toma conta do local. Mu-Heun fica surpreso com aquilo. Baek finalmente percebe o que está bloqueando seu pai. Então diz que a morte de sua mãe não foi culpa dele, e que o protagonista ter nascido fraco também não é culpa dele. Com determinação, o jovem afirma que não será um fardo que o pai terá que carregar pelo resto da vida. O diretor pergunta o que seu filho está dizendo, pois nunca disse que ele era um fardo, e até tenta atacar, mas Baek desvia com facilidade e avança, encostando a espada no peito do diretor. Aquilo quebra todas as correntes que estavam bloqueando as habilidades de seu pai. Percebendo isso, o jovem mestre diz que é o fim. Mu-Heun fica surpreso com o que ele fez. O protagonista pede para o pai não sentir mais pena dele, já que todo esse tempo o diretor se sentiu debilitado e reprimiu seus sentimentos, provavelmente por causa da esposa morta e do filho fraco. Por causa disso, ele se trancou atrás de uma parede e esqueceu como voar. Com isso, Baek espera que ele reencontre sua liberdade, já que tem talento para ir mais longe. Com um sorriso no rosto, o diretor diz que perdeu. Nesse momento, todos os que estavam assistindo ficam em choque, se perguntando como aquilo aconteceu. Uma criança que tinha uma constituição fraca se tornou um mestre forte. Seus alunos o abraçam, parabenizam e pedem para ele esperá-los, dizendo que, quando completarem 15 anos, irão para a Academia Dragão de Jade. Uma senhora vai até o protagonista, entrega uma marmita e pede para ele comer durante a viagem. O protagonista olha para seu pai e percebe que aquele rosto, apesar de parecer um pouco cansado, também parecia revigorado. Um tempo depois, enquanto o protagonista se despedia de seu pai, Mu-Heun pede para Baek ganhar muito dinheiro e voltar para se aprimorar. O jovem mestre também diz que, até esse dia chegar, seu pai deve proteger aquele lugar para que não caia em ruína. Com isso, ele se despede e começa a sair. Mas nesse momento, o diretor o chama e diz que quando ele chegar na Academia do Dragão de Jade, o avô por parte de mãe estará lá. O protagonista pergunta o que tem isso. Mu-Heun explica que ele é o chefe estudantil da academia. Isso surpreende Baek, que indaga por que seu pai disse isso só agora. Mas ele acaba notando que o diretor está com uma reação estranha e pergunta que reação é aquela. Mu-Heun diz que já faz um tempo que a mãe do protagonista e o pai dela se afastaram. O protagonista pergunta desde quando isso aconteceu, ao que seu pai responde que foi depois que ele e Yakbing se casaram. Isso faz Baek deduzir que já faz 30 anos. Deixando isso de lado, o diretor fala que não sabe como o avô irá reagir quando ver o protagonista, pois ele pode amá-lo por ser parecido com sua mãe ou tentar matá-lo por se parecer com seu pai. Mu-Heun continua dizendo que ele deve tomar cuidado e se acaso vir um homem chamado Mae Gyeokri-un, o protagonista, apavorado, já estava tampando os ouvidos, dizendo que não vai ouvir mais. Aquilo o deixa apreensivo, se perguntando se o avô realmente vai matar seu neto. O pai segura o protagonista pelo rosto e pergunta se ele quer que ele vá junto, pois, se forem juntos, o avô não vai matar o protagonista primeiro, então ele terá a chance de fugir. Baek segura a mão do seu pai e pede para ele se acalmar, informando que já se decidiu e que vai lidar com as consequências, e pede para que seu pai cuide bem do seu corpo até ele voltar. Então ele solta a mão e começa a sair. Mu-Heun pede para Baek mandar uma carta uma vez por mês e avisa que se Baek não entrar em contato, ele irá
irá buscá-lo. O protagonista confirma com a mão e volta a ir embora. O diretor fica um pouco triste com a situação e pensa que seu filho é um pouco insensível, notando que ele não vai olhar para trás nenhuma vez. O diretor queria que Baek pudesse viver em seus braços até o dia de sua morte, mas agora o jovem não precisa mais, e foi justamente por isso que o deixou ir. Nesse momento, a mãe do protagonista aparece, explicando que ele é parecido com Mu-Heun e que com certeza fará muitas moças chorarem. O diretor dá um leve sorriso, dizendo que provavelmente vai sim. Aquilo deixa Yakbin irritada, e Mu-Heun começa a rir. Ele pergunta se deve ir atrás de seu filho, já que ele foi o único presente que sua esposa deixou antes de morrer. Igual a ela, Baek é corajoso e causa problemas frequentemente, mas ele ainda assim é sua carne, seu sangue. Por quem Mu-Heun daria a vida se fosse para curá-lo de uma doença? O diretor está prestes a andar, pensando em segui-lo secretamente e apenas olhar de longe, mas Yakbin o manda parar e pergunta o que ele está fazendo, pois ele já perdeu a luta. Mu-Heun entende que sua esposa está certa, pois seria para proteger seu filho, já que perdeu a luta. Claro, o diretor não usou toda a força, mas mesmo assim, um perdedor ainda é um perdedor. Notando que seu filho cresceu e que está mais forte, ele começa a chorar de felicidade. Ele se lembra de quando Baek disse que não era culpa dele que ela morreu ou que seu filho nasceu fraco. Nesse momento, Yakbin se deita no ombro dele e pergunta se ele se culpou esse tempo todo. Mu-Heun responde que sim, pois, se ela não o tivesse conhecido, não teria perdido sua vida tão cedo. A mãe explica para ele que, se eles não tivessem se conhecido, aquela criança não teria nascido, e pergunta se ele está falando sério. Rapidamente, o diretor se desculpa, pois não foi aquilo que ele quis dizer. Yakbin sorri, dizendo que já sabe disso, mas ressalta que Baek já está crescido e agora é a hora de ele trilhar o seu próprio caminho. Isso surpreende o diretor, mas também o faz entender. Pouco tempo depois, Mu-Heun pega sua espada e agradece seu filho, pois agora o seu coração não está mais pesado. Yakbin questiona o que ele fará agora e se irá se casar de novo, já que não tem mais que cuidar de um filho. O diretor responde que não, pois agora ele planeja aprender as artes marciais que não pôde até agora. Ele começa a fazer alguns movimentos e fecha os olhos enquanto treina. E nesse momento, ele começa a se lembrar de quando conheceu Yakbin. Ela perguntava se ele era o príncipe de Jade e dava risada, dizendo que ele não era tão bonito assim. Ele pergunta quem ela é e por que apareceu do nada, enquanto ele bebia, e começou a falar do seu rosto. Yakbin questiona se ele vai comprar uma bebida para ela, e isso o deixa surpreso. Mu-Heun se lembra que a primeira vez que eles se viram não foi um mar de rosas. Ela parecia ser muito frágil, como se fosse quebrar apenas com um toque, e naquela vez, ela olhou para ele com um olhar corajoso e pediu uma bebida. Mas, de alguma forma, ele se apaixonou por uma mulher que parecia que ia se quebrar com apenas um toque. O diretor se lembra de quando pediu Yakbin em casamento. Naquela época, ele dizia que iria mudar, que a única mulher com quem iria se importar seria ela. Foi nesse dia também que Yakbin explicou que não teria uma vida longa, pois seu corpo era fraco, e questionou se mesmo assim ele ainda gostava dela. Determinado, Mu-Heun disse que não se importava. Em outro dia e outra memória, já era noite, eles se encontraram. Nesse dia, ela disse que, de qualquer forma, presumia que ele iria se casar novamente uma vez que ela estivesse morta. Mu-Heun pergunta o que ela queria dizer com aquilo, pois não tinha a mínima intenção de fazer isso. Também tem a vez em que o protagonista conheceu o pai de sua esposa. O velho estava irritado, pois aquele jovem ousava pedir a mão de sua filha. Ele falava que iria espancá-lo até a morte, mas Yakbin entra na frente dizendo que, se aquela pessoa morresse, ela o seguiria. Isso deixa o velho ainda mais furioso. Ele se lembra de que naquela época conseguiu sobreviver e jurou para Yakbin que a faria feliz. Ele queria encontrar um jeito de curar a doença que ela tinha. Ela estava feliz ouvindo aquilo, mas o manda parar de dizer bobagens e fala que, em vez disso, deveriam ir em um cruzeiro, já que sempre quis fazer isso com alguém que amava. Alguns anos depois, foi o dia em que o protagonista nasceu. Era um menino que se parecia com ela, e essa foi sua última memória com sua esposa. Após treinar bastante, ele finalmente consegue se sentir confortável com sua espada. Em outro lugar completamente diferente, já era tarde e uma pessoa começa a contar uma história, que dentro das 5 grandes academias, ouviu dizer que as instalações e os instrutores da Academia Jujak são os melhores, e que, quando estudava na Academia Jujak, há 20 anos atrás, mas alguém o interrompe dizendo que já conhece essa história, e que nunca se cansa de ouvir as histórias daquele contador, não importa quantas vezes já as tenha escutado. O protagonista olha para aqueles caras e percebe que o mais gordo é de primeira classe e os outros 2 parecem ser apenas de segunda categoria. Irritado, ele pergunta se pode simplesmente arrastá-los para uma montanha aleatória e enterrá-los. Nesse momento, o gordo fala que a Academia Dragão de Jade está dizendo que vai pegá-lo como instrutor. Isso deixa o protagonista confuso. Aqueles 3 estavam causando incômodo às outras pessoas. O gordo diz que, quando se tornar instrutor
instrutor da academia, irá chamar os outros dois, e é por isso que estão bebendo hoje. Mas nesse momento, alguém chega dizendo que eles são doentes e pergunta se acham que a academia convidaria um porco barulhento que bebe com eles para ser instrutor. O cara diz que, se a Dragão de Jade não tivesse pessoas talentosas, aquilo ainda seria demais. O protagonista nota, naquela hora, que esse cara é um mestre. Os outros dois que estavam com o gordo ficam irritados com aquele cara e perguntam se ele está ficando doido. O gordo rapidamente manda seu colega parar. Ele pensa que, se ofender aquele cara, com certeza irá morrer. O cara pergunta por que ele falou isso, dizendo que eles podem tagarelar o quanto quiserem, mas os três ficam pianinho. O protagonista, enquanto chupa macarrão, pensa que é a primeira vez que vê um mestre após adquirir aquele físico. Reflete que aquele garoto deve estar em seus 20 e poucos anos, e deduz que, se ele é um mestre com aquela idade, existem grandes chances de ter habilidades para ser chamado de gênio, ou existe uma grande família por trás dele. Notando aquela atitude, parece que ambas as descrições combinam com ele. O gordo começa a disfarçar, dizendo que excedeu um pouco na bebida e agradece ao cara por tê-lo ajudado a voltar à sobriedade antes que fosse tarde demais. O cara responde que está tudo bem e acrescenta que, de qualquer forma, não tem um assento vazio naquela pousada e, com um olhar sério, diz que não consegue andar mais longe porque suas pernas estão doendo. Rapidamente, o gordo entende o que ele está dizendo e fala que já estavam de saída, pedindo para o cara se sentar ali. Após o gordo e seus amigos saírem, as pessoas começam a aplaudir aquele mestre. O protagonista acha tudo entediante, já que estava esperando uma luta. O mestre começa a se sentar e diz que, no final das contas, aqueles caras não pensaram em lutar. Na verdade, ele se senta à mesa do protagonista e pergunta para Baek como pode um homem tão covarde ser instrutor na Academia do Dragão de Jade. O protagonista fica surpreso e pergunta se ele tem algum assunto para tratar. O mestre diz que está interessado em Baek, já que quando começou a falar com o gordo, o protagonista foi o primeiro a reagir. E com isso, ele percebeu que o jovem mestre estava preparado para se mover quando quisesse. E isso foi o suficiente para despertar seu interesse. Baek pensa que aquele cara deve ser realmente um mestre, e um dos melhores que ele já pressentiu. Com isso, ele complementa, pedindo desculpas caso o tenha incomodado. O mestre fala que, desde que Baek anunciou sua intenção assassina primeiro, acha que foi uma resposta dada, e também pede desculpas pela confusão causada. Ele diz que é por isso que se sentou ali, para tomar uma bebida. Baek então começa a se levantar, dizendo que já vai indo, mas, nesse momento, o cara se apresenta, dizendo que se chama Aki Yonyo e ressalta que não tem um apelido, pois é novo em Kangô. Ouvindo aquilo, o protagonista percebe que ele é um jovem mestre com ótimos antecedentes. Então se apresenta também, dizendo que é Baek Suryong e que também não tem apelido, pois também é novo. Não há muitas famílias ou grupos que usam lanças no Murim, mas mesmo entre elas, 3 se destacam por suas técnicas. Técnica de lança da família Ak, técnica de lança da família Jo e técnica de lança da família Yang. Mesmo entre essas 3, a técnica de lança da família Ak é uma das mais avançadas. Entre os 10 mestres celestiais, o rei da lança, Akbi, é o atual chefe da família Aki. O jovem mestre pensa que, como eles possuem um dos 10 mestres celestiais, são capazes de agir com ousadia. Yonyo sorri e diz que vai pagar por toda a comida e bebida, e pede para o protagonista ficar um pouco mais. Baek pensa que, se ele for o sucessor da família Aki, deveriam haver rumores, já que esse ainda é um nome que está ouvindo pela primeira vez. Ele pede desculpas e pergunta quantos anos o garoto tem. Yonyo responde que tem 25, 2 anos mais velho que o protagonista. Notando que Baek é mais novo, o garoto pergunta se pode chamá-lo de Hyung-nim. Isso deixa o protagonista meio desconfortável e pensa que nem faz tanto tempo assim para ser chamado desse jeito, mas também que não há nada de errado em ser amigável. Um tempo depois, nos alojamentos, Yonyo suspira e começa a gritar que seu pai é muito irresponsável. Ele explica que não podia ter amigos e só ficava treinando até morrer porque estava seguindo as ordens de seu pai. E depois de tudo isso, ele apenas o mandou embora para achar um rumo na vida. O protagonista responde que ele é o oposto, pois teve que convencer seu pai a não segui-lo, depois de abraçá-lo por muito tempo, e ressalta que quase morreu aprendendo a nova técnica e, nesse momento, Yonyo debocha, dizendo que Baek tem um grande talento para contar histórias como se não fossem dele. O protagonista então pergunta se ele veio a Kangô pela primeira vez para encontrar um rumo. O garoto responde que sim. Baek pensa que essa é a razão mais doce que já ouviu de alguém que veio para Kangô pela primeira vez. Yonyo dá risada, dizendo que o protagonista veio sozinho e que nem parece tão forte assim. Então, ele presume que provavelmente Baek
é secretamente um mestre. Baek manda ele pensar o que quiser, mas reflete que o garoto não consegue sentir nenhum QI interno dele, e por isso, pode acabar se confundindo dessa forma. E, enquanto conserta as veias do núcleo para subir ao estágio celestial reverso, ainda precisará de muitos elixires e técnicas, então se questiona quando irá conseguir todo esse dinheiro. Yeonho pergunta por que Baek, mesmo sendo um mestre, saiu de casa. Baek responde que foi para tentar o exame para a Academia do Dragão de Jade, já que seu objetivo é se tornar um instrutor e ganhar muito dinheiro. O garoto começa a rir, perguntando se ele também vai fazer isso. O protagonista fica irritado e questiona se ele vai tentar o exame quando ainda está procurando seu rumo na vida. Yeonho responde que não e acrescenta que quer sair por aí com o protagonista. Baek pergunta por quê, e o garoto explica que sente que muitas coisas divertidas irão acontecer se sair junto com ele. Baek fica em choque e pergunta que tipo de diversão é essa. Yeonho fala que, se Baek apenas o acompanhar, ele vai pagar todas as despesas da viagem, e sem nem dar tempo de pensar, o protagonista já aceita. Assim, a noite cai. Em outro lugar chamado Namchang, um velho estava sendo enforcado, e a pessoa que o enforcava tinha um objetivo, e cumpriu esse objetivo. No outro dia, o protagonista e Yeonho estavam andando pelas ruas de Namchang. O garoto estava animado, pois uma cidade grande era muito diferente, e então questiona se deveriam procurar um lugar para ficar primeiro. O protagonista responde que não, pois precisa passar em um lugar antes. De repente, eles encontram Joyeol. Eles se cumprimentam, e o líder diz que ouviu de Muheun que o jovem mestre estava a caminho, e entrega uma carta de recomendação que ele mesmo escreveu. Joyeol fala que a aparência de Baek parece estar melhor e questiona quem é o garoto ao lado dele. O protagonista responde que é um amigo e que o conheceu ali. Yeonho se apresenta dizendo que se chama Ak Yeonho e que é novo em Kango. Joyeol nota que ele é um discípulo da família Ak, mas logo se vira para Baek e fala que tem muito o que conversar depois de todo esse tempo que passaram longe, mas acrescenta que nesse momento ele precisa ir, pois recentemente esteve fora de órbita. O protagonista percebe que ele parece bem ocupado e pensa que tinha algumas perguntas para fazer, mas vê o lado bom, já que o líder cuidou da carta de recomendação. Antes de sair, Joyeol fala que tem algo a dizer, uma coisa que, quando for resolvida, será de grande ajuda, e pergunta se o protagonista pode se encarregar disso. Baek questiona o que seria esse trabalho. Então o líder começa a explicar que um incidente onde um civil foi assassinado por um soldado Murin ocorreu recentemente. Os dois ficam em choque ao ouvirem que a vítima era um civil. Joyeol solta que as técnicas de artes marciais usadas no assassinato devem ser artes demoníacas do culto de sangue. Isso deixa o protagonista espantado. Joyeol ressalta que Baek é conhecido por ter descoberto técnicas das seitas malignas no passado e que, embora não tenha sido confirmado se são artes demoníacas, o cadáver está tão severamente danificado que levanta suspeitas. O protagonista pergunta se só precisa confirmar se é ou não arte demoníaca. O líder diz que sim, mas que seria ótimo se ele também capturasse o culpado. Ele complementa, dizendo que, se Baek ajudar a solucionar o caso, a Aliança das Artes Marciais dará uma placa de apreciação para ele, e com isso, poderá adicionar mais uma conquista ao seu currículo. Joyeol indaga então o que ele acha daquilo, e diz que, se estiver interessado, ele mesmo se comunicará com o escritório do governo. Baek suspira, mas concorda, dizendo que dará uma chance. Em outro lugar, uma pessoa dá as boas-vindas ao protagonista, explicando que já foi contatado pela Aliança das Artes Marciais. O homem se apresenta como o chefe de polícia Chung Cheon e responsável por aquele caso. Baek e Yeonho também se apresentam. A primeira coisa que eles fazem é ver como está o cadáver. Cheon explica que o corpo não está em boas condições. Yeonho, completamente desesperado, não demora para sair correndo. Baek entende que, de qualquer forma, é justificável que alguém pense que aquilo são artes demoníacas. Então, decide ir ver o suspeito. O policial pergunta se ele já terminou e o protagonista confirma, dizendo que gostaria de encontrar os envolvidos, pois não pode ter certeza apenas com aquilo. Cheon informa que terão que ir até o Palácio da Flor Escarlate. Lá é um bordel que costumava pertencer ao ancião Reo, e o primeiro suspeito está lá. Já no palácio, uma mulher gritava que não foi ela quem fez aquilo, que naquele dia apenas discutiu com aquela pessoa, mas que aquilo era uma ocorrência comum. Baek questiona se ela tinha esse tipo de relacionamento com o falecido ancião. Ela confirma, o que faz o protagonista perguntar por que ela estava com ele, já que frequentemente discutiam. A mulher fica sem saber o que dizer por um momento, até começar a explicar que o ancião disse para ela se retirar e deixar outra pessoa cuidar do bordel. Ela afirma que nunca faria isso, ressaltando que, mesmo que ele tenha
tenha pago pelo bordel, foi ela quem o deixou famoso. Baek reflete que esse é definitivamente um grande bordel, digno de ser uma das 10 atrações de Namchang, e que a renda ainda deve ser ótima, e que, sem sombra de dúvidas, alguém teria muito apego por aquele lugar. A dona começa a chorar, dizendo que ainda amava aquela pessoa, entre outras lamentações. O protagonista diz que entendeu e agradece por ela ter explicado, pensando que definitivamente não foi aquela mulher, já que ela não tem habilidade suficiente para aquilo. Ele começa a se levantar, dizendo que irão ver a próxima pessoa, mas houve uma comoção do lado de fora da porta. As pessoas do lado de fora gritam para a velha sair, até que, de repente, uma pessoa é jogada, destruindo a porta e caindo em cima da mesa onde o protagonista estava sentado. Cheon diz que não terão que procurar pelo segundo suspeito, pois aquele cara é o único filho do ancião Heo, e seu nome é Heo-il, o segundo suspeito. A velha fica irritada, perguntando como ele ousa causar tumulto ali, e o manda sair imediatamente. Heo-il ri, dizendo que veio para assumir o bordel. Ela começa a gritar que aquele bordel é dela, e chama os guardas para expulsá-lo. No entanto, Heo-il está com muitas pessoas e também com uma refém. Ele diz que o bordel era dela quando o velho estava vivo, e questiona se ela ainda não entendeu a situação. A garotinha começa a chorar, pedindo para alguém salvá-la. Baek, vendo aquilo, pensa que, se aquele homem assumir o bordel, com certeza ele cairá em ruínas. Yeonho começa a se irritar com a situação e, em meio a um momento intenso, pergunta se eles vão ficar apenas assistindo, mas o policial interrompe, dizendo que aquilo é um problema familiar e que, por isso, o governo não pode interferir. O ato inviolável. O governo não interfere na maioria dos casos de brigas entre guerreiros Murin, mas ressalta que, como eles estão segurando espadas, parecem ser guerreiros Murin, e pergunta para Yeonho se ele também é um guerreiro Murin. Com um sorriso, Yeonho pega sua lança, dizendo que entendeu. Com velocidade absurda, ele parte e derrota todos os lacaios de Heo-il. Assustado, o garoto questiona se a velha contratou um assassino, mas Yeonho responde que não matou ninguém. Heo-il, com a voz trêmula, diz que o cara da lança é bem habilidoso. Então pede para pararem por ali e conversarem, dizendo que pode oferecer o dobro ou o triplo do que a velha ofereceu. Como o lanceiro não esboça nenhuma reação, ele oferece 5 vezes, ou até 10 vezes mais. Yeonho manda o cara calar a boca e pergunta como ele pode tratar uma mulher daquele jeito, colocando uma espada na garganta dela. Depois de apanhar muito, Heo-il, ajoelhado, pergunta quem eles são. Baek se aproxima, pensando que já viu incontáveis mentirosos na sua época de instrutor, então questiona o cara se ele matou o ancião Heo. Mas, antes de ouvir a resposta, pensa que aquele homem é de terceira categoria, incapaz de controlar suas próprias reações físicas. Heo-il começa a gritar que não foi ele quem matou. Yeonho o assusta com sua aura, e o protagonista ressalta que Heo-il parece ser o único a se beneficiar com a morte do ancião. O cara explica que o ancião morreria em poucos anos, do jeito que vivia, e que por isso não tinha motivo para matá-lo antes. Ele ressalta que não é o único filho de Heo. Baek questiona se há mais filhos, pois ouviu dizer que ele era o único. Heo-il fala que há outros filhos, nascidos dos romances do ancião com outras mulheres. Ele se vira para a mulher e pergunta se ela também não os viu, pois aqueles malditos só iam lá para pedir dinheiro de vez em quando. Os dois voltam a discutir. O protagonista dá um tapa na nuca do cara e diz que não tem mais nada para ouvir ali e que já está indo embora. Então questiona quem é o último suspeito. Cheon diz que vai mostrar o caminho. Enquanto caminham, Yeonho, inconformado, diz que não consegue entender e questiona como um filho pode fazer aquilo com seu próprio pai. Por causa do dinheiro, pais vendem seus filhos e filhos matam seus pais. Dinheiro decide tudo. Uma amizade de muitos anos pode se tornar inimizade diante do dinheiro. E casais que juram amar um ao outro para sempre ficam ansiosos para devorar o outro quando pegos em situações de perigo. Aqueles que se penduram em suas vidas patéticas e aqueles que passam dias brincando em um bordel só se diferenciam por quanto dinheiro possuem. Todos pensam que existem várias outras coisas mais importantes que o dinheiro, mas, eventualmente, você só pode se prender a essas coisas preciosas se tiver dinheiro. Liberdade na vida, base para desenvolver o talento, votos entre amantes e uma família estável. Para aqueles que vivem com dificuldades em ganhar dinheiro e colocar comida na mesa, suas vidas ideais não passam de um sonho. E com isso, o protagonista conclui que, se tiver dinheiro, você pode fazer as coisas. E logo, reflete que ele também está ali apenas por dinheiro. Então, pensa que é melhor se envolver com as coisas com calma. Enfim, eles vão conhecer o último suspeito. O homem era gigante,
usava um tapa-olho e era cheio de cicatrizes. Esse era Bokmanchun SC. No entanto, ele dizia que não matou o ancião. Baek pensa que, só de olhar para ele, já aparenta ser o mais suspeito. Então diz que ele foi deixado de lado, mas que seus registros durante os dias de Ronin são bem notáveis. Cheon fala que, mesmo sendo verdade que ele costumava vagar como Ronin quando era mais jovem, tornou-se uma pessoa totalmente diferente após se casar. O protagonista debocha, perguntando se ele realmente se tornou uma nova pessoa sendo um peão de agiota. O grandalhão questiona se Baek acha fácil arrumar um trabalho normal com aquele rosto e explica que, em vez disso, o ancião Ryu foi seu feitor e lhe ofereceu um trabalho. Cheon toma a frente dizendo que não sabe nada quanto a isso e que não há garantia de que tudo o que ele fala seja verdade. O protagonista pensa que aquele cara é o mais suspeito entre os três. De repente, Bokmanchun Nesi fala sobre um testamento, e isso deixa o protagonista curioso. O grandalhão diz que ouviu dizer que o herdeiro do ancião está escrito no testamento. Isso deixa Baek em alerta, mas o policial parece apreensivo. Baek pergunta por que o policial não disse que havia um testamento, ao que ele responde que, se os rumores fossem espalhados, causariam um caos. Nesse momento, o protagonista chama o policial e explica que até Joe Yol está de olho, porque existem chances de um civil ter sido assassinado com artes demoníacas. O policial responde que sabe. Yeonho, preocupado, pergunta baixinho ao protagonista se eles não estão brigando. Baek diz que entende que talvez o policial não goste deles, já que se juntaram à investigação de repente, mas pede por favor que ele os ajude a achar o culpado. Cheon diz que entende e avisa que irão à cena do crime na noite seguinte. Notando a reação do policial, o protagonista percebe que ele não vai baixar a guarda até o fim. Olhando para o protagonista, Yeonho indaga por que ele está observando as costas do policial daquele jeito, ao que o jovem mestre responde que é só um hábito: observar, analisar outras pessoas e fazer anotações. Foi assim que Baek sobreviveu ao culto de sangue por muitos anos, graças a esse hábito. Após anoitecer, no alojamento do protagonista, ele reflete que a lógica do culpado está errada, já que mesmo que ele não tenha matado a vítima pessoalmente, há uma chance de ter mandado alguém matar, e o testamento está cheio de coisas suspeitas. Mais do que tudo, os traços de artes demoníacas incomodam Baek. É algo com que ele está acostumado, poderia ser o culto de sangue. Ele sente que foi arrastado para algo muito mais problemático do que pensava, até que de repente, o lanceiro chega dizendo que há um problema. Baek questiona por que ele está gritando no meio da noite, e Yeonho explica que estão dizendo que a casa do Sr. Hell está pegando fogo. Rapidamente, eles vão até lá e veem todas aquelas chamas. Logo após, o policial chega, e Yeonho pergunta o que está acontecendo. Cheon explica que Hell-Il iniciou um incêndio e que encontraram um corpo lá dentro que se parecia com ele. O protagonista questiona se realmente Hell-Il tirou sua própria vida. O policial entrega um papel, dizendo que o garoto deixou aquele testamento. Baek abre o testamento e diz que ele não faz o tipo expiatório nem incendiário. Yeonho pergunta se, com aquela confissão, o caso está resolvido, e ressalta que, se o suspeito está morto, provavelmente não receberão pontos extras. No entanto, Baek ainda não acredita que o caso foi resolvido tão facilmente. Nesse momento, o policial afirma que o caso está encerrado e ressalta que Joyeol não esquecerá dessa cooperação. O lanceiro fala que agora eles podem voltar para o alojamento, mas o protagonista diz que não, e pede para ele ir na frente, dizendo que tem algo para falar com Cheon. Yeonho pergunta se ele vai falar sobre os pontos extras, e o protagonista confirma. Em outro lugar, quando o policial já estava sozinho, o protagonista aparece atrás dele. Assustado, Cheon se vira, perguntando quem é, sacando sua espada. Antes de acertar o golpe, ele percebe que é Baek e pergunta o que ele precisa. Baek diz que é por causa das técnicas de artes marciais que o culpado aprendeu. Cheon indaga se são as artes demoníacas que ele não conseguiu descobrir. O protagonista confirma e fala que acabou de descobrir. Trata-se da arte demoníaca Hyul-Woo, uma das técnicas utilizadas pelos lutadores do culto de sangue. Ele resume que o policial já deve ter ouvido a história, e que apesar das artes demoníacas permitirem evolução rápida no início, causam sérios problemas ao corpo mais tarde. Enlouquecem ou até matam. Cheon quer saber por que Baek está dizendo isso para ele. O protagonista fala que Cheon aprendeu a Ju. A arte demoníaca Hyul-Woo é uma técnica segura, mas apenas se for aprendida corretamente. Isso deixa o policial inconformado, mas Baek continua explicando que ela tem efeitos colaterais. Deixa os olhos vermelhos quando as emoções estão extremas, causa dor corporal, prejudica o sistema digestivo e torna a pessoa mais sensível. Então, indaga se o policial não demonstrou emoções justamente por medo de ser descoberto. Cheon, já irritado, responde que sempre é assim. Com um sorriso tenebroso,
O protagonista diz que todos falam isso há anos. Primeiro se desconfia do guerreiro da escolta, mas aqueles que viveram todo tipo de coisa não poderiam aprender essa técnica por vontade própria. Além disso, o processo é difícil de dominar. Portanto, um dono de bordel ou um filho bastardo não poderia aprendê-la. E pergunta sobre um garoto fraco que, apesar da aparência, queria desesperadamente se tornar um guerreiro murim. Cheon diz que Baek tem uma imaginação fértil e questiona quem acreditaria nisso. O protagonista explica que os sapatos que ele está usando foram queimados pelo fogo e que, pelo visto, ele não pôde trocá-los depois de sair da cena. Ele diz que não importa que tipo de pessoa um policial é. Se Baek o denunciar, com certeza ele será afastado. Então afirma que a precipitação de Cheon acabou com tudo e pergunta por que ele matou o ancião Hell. Irritado, o policial avança contra o protagonista e o ataca, explicando que era porque o ancião era seu pai biológico. Ouvindo aquilo, o protagonista pensa que então Cheon é a pessoa mencionada no testamento. Enquanto o policial ataca, o protagonista o manda parar, pois aquela técnica vai encurtar sua vida. Cheon continua gritando e atacando, perguntando por que se importaria com isso. Nesse momento, o protagonista salta e, quando está sobre o policial, se prepara e desfere vários golpes certeiros, desestabilizando Cheon. Aproveitando a abertura, Baek se aproxima e o puxa, jogando-o de costas no chão. Após conter o policial, Baek pede para ele se acalmar, e então Cheon começa a chorar. Baek indaga onde ele aprendeu aquela técnica. Cheon explica que, depois da morte de sua mãe, lamentava em frente ao túmulo dela quando um homem de roupas escuras lhe deu um livro com técnicas de artes marciais. Aquele homem disse que ele ganharia muito poder se aprendesse aquelas técnicas. Para um garoto fraco como ele, o livro foi de grande ajuda, e foi graças a isso que se tornou policial. Mas não muito tempo depois, o ancião Ryu o procurou, dizendo que era seu pai biológico e que sentia muito pela morte de sua mãe. Cheon já sabia, e apesar de saber como o policial vivia, o ancião ainda o rejeitou. Por isso, decidiu matá-lo naquele momento. Ele nem se importa mais em ter recebido toda a fortuna do velho. Ouvindo toda a história, o protagonista diz que já era esperado que o nome dele estivesse no testamento. Cheon se senta confirmando, mas ressalta que não queria revelar isso, e pede para o protagonista matá-lo, dizendo que não precisa de dinheiro. Baek sorri, dizendo que isso é ótimo, e estende a mão ao policial, afirmando que não vai denunciá-lo. Ele explica que vai fazer vista grossa. Será um segredo entre eles, mas o protagonista pede o testamento em troca da vida dele. Isso surpreende o policial, mas Baek diz que é com a condição de fecharem o caso silenciosamente e se livrarem dos efeitos das artes demoníacas Hyul-woo. Cheon fala que não deseja revelar o conteúdo do testamento, pois prefere morrer a deixar que descubram que aquele homem era seu pai biológico. O protagonista o chama de ingênuo, o que deixa o policial sem entender, e, com um sorriso largo, Baek ressalta que sempre dá um jeito. Um tempo depois, no Palácio Escarlate, aquela velha está feliz, dizendo que o palácio agora é todo dela e que, se aquele filho idiota não tivesse matado o ancião, ela mesma o teria feito. Agora só precisa encontrar o testamento e, caso não encontre, planeja forjar um. Ela pretende deixar a falsificação por conta de um assistente inferior e subornar os funcionários. Mas, nesse momento, o policial bate na porta dela. Ela diz que podem entrar e pergunta qual a honra da visita. Cheon explica que encontrou o testamento deixado pelo ancião e que, por conta de seu nível de intimidade com a vítima, eles têm a obrigação de informá-la primeiro. Ela fica feliz por ele finalmente ter achado, mas pensa que azedou o pé do frango. Com a voz trêmula, ela pergunta quem é o rapaz atrás dele. Cheon explica que aquele é o herdeiro do testamento. Bokmanchun Si fica surpreso ao ver que é aquele jovem. O garoto os cumprimenta, dizendo que é um prazer conhecê-los e que seu nome é Heo Cheon. Ele entrega o testamento e pede para a velha verificar. Ela olha, indignada, e diz que é impossível. Irritada, começa a gritar, dizendo que não vai aceitar aquilo, pois um homem que ela nunca viu na vida não pode ser filho do ancião. Cheon toma o papel da mão dela e explica que já verificou a autenticidade do testamento e o status daquela pessoa, e avisa que, se ela não aceitar aquilo, será presumido que está duvidando da autoridade do governo. O garoto intervém, explicando que sabe que tudo isso é muito confuso e chocante, e pede que todos ouçam seu lado da história. No passado, sua mãe era uma mulher que trabalhava na casa do ancião. Foi assim que tudo aconteceu. E, após a morte dela, ele se mudou para outra cidade. Quando voltou, seu pai já havia falecido. Bokmanchun Si começa a chorar, emocionado com a história, pensando em quanto o garoto sofreu nas outras regiões. Heo Cheon aproveita para pedir um favor a eles. Diz que não é versado em negócios e que, por isso, não tem confiança para administrar os negócios que seu pai deixou para trás, e que precisa da experiência deles. O garoto pensa que, se encurralar um rato em um canto, ele atacará até um gato. Por isso, seria melhor trazê-los para o seu lado. Então o jovem pergunta se eles o ajudarão dali em diante, explicando que o trabalho deles não vai mudar. Ele planeja cuidar deles o suficiente e, com aquela proposta, será difícil para eles rejeitarem. E que,
Se por acaso não funcionar, terá que correr atrás deles de qualquer forma. Bok-man-chun Si é o primeiro a dizer que irá ajudar. A velha, sem mais escolha, concorda também. Ryo-cheon reflete que é bom que possam avaliar a situação rapidamente e, com um sorriso, responde que está grato. O policial e os jovens saem do bordel, e Cheon o elogia, dizendo que ele foi muito bem. O garoto começa a tirar sua máscara, dizendo que fez tudo aquilo por si mesmo, e obviamente, ele era o protagonista. Baek elogia o policial, dizendo que ele também é um bom ator. Cheon responde que também fez aquilo por si mesmo, mas acrescenta que o filho da senhora vai parar na cadeia pelo resto da vida por evasão fiscal, violência e extorsão. O protagonista diz que ele pode até querer prender a mulher também, já que ela é bem problemática, mas avisa que, no momento, isso seria um pouco complicado, e dá a ideia de buscá-la em meio ano. Cheon pede para o protagonista apenas manter sua promessa de que ficará longe de trabalhos ilegais. Baek diz para ele não se preocupar, explicando que é do tipo que não faz esse tipo de coisa. O policial acha que isso é uma coisa arrogante de se dizer. Irritado, o protagonista questiona se a boca dele vai pegar fogo se disser obrigado, mas deixando isso de lado, propõe que passem a falar informalmente um com o outro, já que estão se vendo com frequência e parecem ter a mesma idade. Cheon estende a mão e aceita a proposta. No dia seguinte, na Aliança Murim, Joyeol gritava, perplexo, ao saber que o filho biológico foi o culpado. Ele agradece o protagonista e diz que ele teve um desempenho excelente. Baek explica que não fez nada, que o culpado ateou fogo e tirou a própria vida, e que, no fim, não conseguiu descobrir as respostas sobre a arte demoníaca. O líder dá um sorriso e diz que está tudo bem, pois rastrear artes demoníacas não é uma tarefa fácil. Baek pretende esconder o fato de que o velho réu foi morto pela arte demoníaca Hyu-woo, pois, se disser a verdade, terá que explicar como sabe sobre essa técnica. Joyeol, contente, pede para o protagonista não se preocupar com o exame de entrada, pois ele mesmo vai escrever uma ótima carta de recomendação. E ressalta que, mesmo que cause um tumulto na entrevista, tudo ficará bem. Baek o saúda e agradece, pensando que o problema da recomendação foi resolvido. Agora, ele pretende ir para o Palácio Escarlate. Chegando lá, é bem recebido por Bok-man-chun Si, que diz ter organizado os estoques do hotel, do bar e da loja que o ancião admirava. O protagonista ri, dizendo que ele trabalhou muito bem. Ele imagina que o grandalhão só está trabalhando assim porque era um vagabundo, mas admite que está se adaptando muito rápido. Baek entrega o relatório, pensando que mesmo quando o velho estava por ali, Bok fazia vários trabalhos sujos como guarda. Então deduz que ele será útil no futuro. Ele pede para Bok conseguir alguns elixires e explica que, desde que sejam fortes em energia Yang e com boa eficácia, poderá pegar todos, mesmo que contenham veneno. Bok diz que vai conversar com alguns contatos do mercado negro. Ouvindo isso, o protagonista percebe que, se for mesmo o mercado negro, o comércio de armas deve estar crescendo. Então, se aproxima do ouvido de Bok e pergunta se ele pode apresentar um ferreiro habilidoso e discreto. O grandalhão pergunta se ele quer fazer alguma coisa, mas Baek responde que não pode falar os detalhes agora. Só ressalta que, como vai colocar a vida de outras pessoas em risco, os ferreiros precisam saber guardar segredo. Bok diz que entendeu e que vai procurar. Enquanto sai, o protagonista pensa que tudo está indo melhor do que esperava. Baek não imaginava que o problema com o dinheiro seria resolvido daquele jeito. Como esperado, ele ainda não sabe muitas coisas sobre o mundo, mas se questiona o que aconteceu com a arte marcial Hyu-woo, já que o culto de sangue foi arruinado, e com isso, ninguém mais saberá sobre essa técnica. Ele se pergunta se o culto de sangue realmente entrou em colapso, e suspira, percebendo que nada na vida vem fácil. Até que, nesse momento, o lanceiro chega e chama Baek, perguntando onde ele esteve andando sozinho nesses últimos dias. O protagonista manda ele deixar isso quieto, senão vai acabar se machucando. Ouvindo aquilo, Yeonyo fica triste. De repente, ele se aproxima feito um cachorrinho, perguntando se Baek está se divertindo sozinho. O jovem mestre diz que não é nada e pede para deixá-lo sozinho, pois quer dormir. O lanceiro responde que ele pode dormir o quanto quiser, mas antes precisa ver uma coisa. Rapidamente, o protagonista se vira e pergunta o que é. Yeonyo explica que pegou uma página que estava pendurada na porta da rua. Ao abrir, Baek vê que as vagas de emprego para novos instrutores da Academia do Dragão Azul finalmente foram liberadas. E com isso, ele pretende começar a se preparar agora. Yeonyo pede para ele ler o título abaixo. E após ler, Baek fica muito surpreso. Questiona o que é aquilo, pois estava escrito que os próprios estudantes irão escolher os instrutores. A vaga de emprego na Academia do Dragão Azul informa que os candidatos que passarem na triagem inicial de documentação e no exame prático serão contratados como instrutores acadêmicos por 3 meses. Os instrutores temporários serão submetidos a um processo de avaliação mensal, e o candidato final será escolhido com base em sua nota de avaliação final
e no voto dos alunos. O candidato final será então contratado como instrutor oficial da academia. O protagonista se pergunta se, durante esses 3 meses como temporário, terá um salário regular. Yeonho diz que está tudo detalhado, mas que tem uma coisa surpreendentemente faltando. Baek fica irritado com isso, pois estão praticamente pedindo para ele ficar na ponta dos pés ensinando crianças. O lanceiro informa que viu que eles vão escolher apenas 5 instrutores temporários e que, no momento, já há mais de 20 participantes. Ele diz que provavelmente estão de olho nos participantes desde que entraram na Academia do Dragão Azul. O protagonista pergunta se os documentos são para depois de amanhã e a entrevista para daqui a 4 dias. O lanceiro confirma. Então ele pensa que tem a carta de recomendação do líder e presume que não precisa se preocupar com a parte dos papéis. Baek reflete que, graças aos 18 movimentos do Rei da Floresta Verde, não terá nenhum problema com artes externas e que será bom levar a técnica de Deus que desafia o destino para o estágio 2. Yeonho ressalta que, seja nas artes marciais ou na entrevista, nada disso mudará drasticamente em poucos dias, e acrescenta que precisam enxergar a situação estrategicamente por outro ângulo. O protagonista concorda e pergunta o que houve. Isso magoa o lanceiro, que questiona o que Baek pensa dele. De repente, muda seu humor e diz que, em sua opinião, o protagonista precisa de um tipo diferente de preparação, e que pensava isso desde quando se conheceram. O protagonista fica assustado e pergunta o que ele está tentando dizer. Yeonho puxa Baek, dizendo que eles têm que se preparar. O jovem mestre pergunta o que vão preparar e para onde vão. Animado, o lanceiro responde que ele verá quando chegarem lá. O tempo passou, e o dia da entrevista para instrutor da Academia do Dragão Azul chegou. Muitos foram até lá, mesmo quando metade falhou na revisão dos documentos. Um cara loiro diz que isso significa que, no passado, a reputação da academia havia caído, e mesmo assim, há tantas pessoas querendo chegar ao topo. A mulher ao lado dele comenta que precisam tirar todos os instrutores que só sabem usar a boca e não as habilidades. O loiro concorda, dizendo que apenas aqueles com talento ficarão. Rick, o imperador do céu, será diferente este ano. Esse cara é o estudante da Academia do Dragão Azul, Capitão Doc Gojun. Ele está determinado a levantar a academia mais uma vez. De repente, uma pessoa à frente chama a atenção de todos e anuncia que os candidatos à entrevista para novo instrutor devem entrar. O loiro pergunta à sua amiga se há alguém útil no meio de todas aquelas pessoas. Ela começa a dizer que concorda, mas de repente fica toda corada. Ele pergunta por que ela está assim, ressaltando que, mesmo que fosse um mestre incrível, ela não deveria ficar daquele jeito. As pessoas estavam admirando o protagonista, impressionadas e cochichando que ele é incrível. Baek pergunta ao lanceiro se aquela roupa foi a preparação que ele tinha em mente. Yeonho responde que sim, e que é o suficiente para ser perfeito. Enquanto caminham, as pessoas continuam comentando que o homem alto à esquerda é incrível, e outra pessoa diz que gostou do cara com a lança. Yeonho está animado, mas o protagonista suspira e pergunta por que estão agindo como se fosse algo tão impressionante. Yeonho explica que os estudantes estão dando boas-vindas a ele e pergunta se está feliz. Baek responde que não, e se pergunta se seu rosto é realmente tão incrível, mas aceita aquilo, pensando que, de qualquer forma, já pretendia chamar a atenção de todos, só ainda não sabe como isso será útil para a entrevista. Yeonho responde que será mais útil do que ele pensa, pois ele é o melhor modo de se alinhar com os gostos dos alunos, até que de repente, eles escutam alguém gritando. Gojun chama sua amiga. Os dois olham para ver quem estava gritando, e a garota aponta para eles, chamando-os. Ela começa a dizer que, pela autoridade do conselho estudantil, os dois passaram sem nenhum questionamento. Mas, nesse momento, o loiro tapa a boca dela, perguntando se ela está maluca. Essa garota é a vice-capitã da Academia do Dragão Azul, Dang Sozo. Aquilo deixa tanto o protagonista quanto o lanceiro sem entender o que aconteceu. Enquanto os dois brigam lá na frente, Baek e Yeonho aproveitam para sair. Em outro lugar, na fila, o protagonista nota que são os próximos. Mas, de repente, Yeonho se depara com aquele gordão de antes. Ele chama o cara de gordo e questiona por que ele não o ouviu no hotel anteriormente. Aquilo deixa o sujeito irritado, que começa a falar um monte de baboseiras. Mas de repente, algo acerta seu rosto com muita força. Alguém havia jogado um sapato na cara do gordo. Irritado, ele questiona quem foi o idiota que fez aquilo, até que, de repente, várias outras coisas começam a ser lançadas na direção dele. Yeonho explica o motivo de aquilo estar acontecendo. Como eles estão bem vestidos e com boa reputação, mesmo sem fazer nada, acabam atraindo atenção positiva, o que incomoda outros. De repente, alguém grita para que todos parem. Um velho aparece, dizendo que de agora em diante, aqueles que fizerem barulho serão penalizados. Com isso,
todos, sem exceção, ficam calados. O velho aponta para o protagonista, dizendo que o mesmo vale para ele e que se fizer barulho a partir daquele momento, estando ou não ali para a entrevista, será forçado a sair. Yeonho explica que estavam apenas parados, sem fazer nada. O velho então se vira para o gordão e fala que, se ele já terminou sua entrevista, deve sair imediatamente para não causar confusão. O gordo começa a dizer algo, o que irrita o velho, que questiona se deve chutá-lo à força para fora dali. Com uma velocidade absurda, o gordo apenas cumprimenta o ancião e sai correndo. O ancião chama os dois e pede para se retirarem. Isso deixa o protagonista e o lanceiro confusos, pois nem chegaram a fazer a entrevista ainda. Com isso, os alunos começam a reclamar, dizendo que ele não pode escolher arbitrariamente, e pedem por favor para não tirar os dois dali. Explicam que eles não fizeram nada de errado, e por isso deveriam ser autorizados a ficar. O ancião olha para trás e vê os dois com cara de cachorro pidão. O velho suspira e pede para que, pelo menos, fiquem quietos até a entrevista deles chegar. Depois daquele sufoco, Baek reflete que não imaginava que poderia arrastar as pessoas para o seu lado apenas com os olhares, e com isso, entende que ser bonito é o melhor. Yeonho, vendo aquilo, comenta que gostaria que Baek tivesse consciência de sua aparência, mas não esperava que ele cairia tão rápido. Baek pergunta quem é aquela pessoa, e o lanceiro responde que é o líder dos estudantes. Ele questiona se é alguém que o protagonista conhece, mas Baek responde que é a primeira vez que está ali, então não tem como saber quem é o líder dos estudantes. Ele tem certeza de que não conhece aquele velho, mas mesmo assim, ele parece muito familiar. De repente, um ancião pede para Baek e Yeonho entrarem. Enquanto o protagonista passa, o velho continua de olho nele e pensa que já viu aquele garoto antes, mas se questiona de onde. Já era de se esperar, mas os entrevistadores eram bem chamativos. No meio está o Guanyin das 1000 armas. À esquerda está a espada flamejante, e aquele à direita é a espada de 3 lâminas. Esse homem, definitivamente, é o Guanyin das 1000 armas, no Ginzang. Ele é o diretor da Academia do Dragão Azul. Essa pessoa foi escolhida dentre centenas de mestres para ser instrutor no culto de sangue demoníaco. Até mesmo dentro da seita ele era chamado de louco desgraçado, mas parece que mudou bastante. E deste lado está a espada flamejante Kwak Cheol-woo, o vice-diretor da Academia do Dragão Azul. Baek ouviu dizer que ele usa as artes marciais dos Yangung, mas reflete que não o conhece muito bem. Do outro lado está a espada de 3 lâminas, Namgung-su, o instrutor número 1 da Academia do Dragão Azul. Parte do clã Namgung, o instrutor número 1 da academia. Esse é o objetivo atual do protagonista. Ginsang avisa que a entrevista vai começar e pede para todos se apresentarem. O garoto à direita se apresenta, dizendo que é Myung-gilyo, da casa Myung de Sangdong. Ak Yeonyo também se apresenta, dizendo que é um candidato a instrutor de lança. Baek Suryong se apresenta e explica que seu pai tem uma pequena academia, mas ninguém dá atenção a ele. Em vez disso, perguntam ao lanceiro qual é sua relação com o rei da lança. Yeonho responde que ele é primo de seu pai. Cheol-woo pergunta se ele o encontrou recentemente, e o jovem responde que foi pouco antes de partir. O protagonista fica se perguntando se eles não vão nem esconder suas segundas intenções com a família Ak. Mas nesse momento, Su chama o protagonista e pergunta por que ele está se candidatando como instrutor de artes externas. Com um sorriso no rosto, Baek responde que, no momento, está muito confiante em suas habilidades externas, já que tem competência em artes marciais, esgrima, memorização e artes marciais sincronizadas também. Su fala que aquilo tudo é só conversa, pois parece que Baek não tem praticamente nenhuma consciência sobre suas artes internas. O protagonista confirma, dizendo que é verdade que suas artes internas ainda não foram bem desenvolvidas, mas que isso não significa que são fracas. Irritado, Su diz que é a mesma coisa com suas experiências, já que Baek apenas ensinou crianças em zonas rurais, e pergunta se ele está subestimando os entrevistadores. O lanceiro tenta intervir, dizendo que estão sendo rudes, mas o protagonista o manda parar e vai à frente, questionando se não deveriam verificar se suas palavras são falsas. Isso irrita Su, mas o protagonista se aproxima ainda mais, dizendo que pode derrotá-lo ali e agora só com suas artes externas. Isso deixa Namgung-su confuso, mas Baek continua, perguntando se ele não quer verificar aquilo também. Apavorado, Yeonho começa a puxar Baek, pedindo desculpas a todos e saindo da sala. Eles deixam o teste e o velho ao fundo nota os dois novamente. Ainda achando o rosto do garoto familiar, se pergunta se ele é filho de algum graduado, até que, de repente, percebe algo. Então começa a folhear um livro, tentando não acreditar naquilo. Voltando aos entrevistadores, Su bate na mesa, irritado com a atitude de Baek. Cheol-woo pede para ele não se estressar, dizendo que o garoto estava apenas tentando chamar a atenção na entrevista e o manda ser reprovado imediatamente. No Ginsang diz que pensa de forma diferente,
pois aquele Baek realmente o entreteve, e por isso está pensando em aprová-lo, assim como Ak Yeonho e Myung-ilho. Pergunta o que os outros acham. Cheo-woo fica confuso ao ouvir aquilo, mas um ancião explica que aqueles garotos conseguiram despertar sua curiosidade, e que nessa idade é possível avaliar de forma generalizada o nível de artes marciais e o crescimento de um oponente, mas ele não conseguiu fazer isso com o protagonista. Su diz que é a primeira vez que vê o diretor elogiando alguém daquele jeito. O diretor responde que não é exatamente um elogio, só quer ver Baek mais uma vez. Pode ser que ele seja apenas um esquentadinho. Ginsang pergunta a Su por que isso o incomoda, mas Su responde que não está incomodado. Diz que essa é uma oportunidade que o diretor está lhe dando pessoalmente e que não pretende decepcioná-lo. O diretor diz que isso seria ótimo, mesmo que fosse apenas pelo crescimento da Academia do Dragão Azul. Voltando ao protagonista, o lanceiro pergunta se ele não foi longe demais. Baek questiona se ele realmente acha que deixariam o instrutor número 1 lutar contra um instrutor novato, e pergunta como lidariam com a humilhação, caso perdessem. Yeonho indaga se Baek fez aquilo de propósito, ao que o jovem mestre responde que, no máximo, só deixou uma impressão muito forte. Yeonho pergunta o que o protagonista fará se falhar. Baek responde que, se falhar, vai construir uma mansão gigante do outro lado e chamá-la de Academia do Dragão Branco. Nesse momento, um jovem chega chamando os dois. Eles se viram e Myung-ilho diz que ficou emocionado com o esquema que eles mostraram na entrevista. Ele se apresenta novamente e lembra que estiveram juntos na entrevista. Diz que já se encontrou com Yeonho uma vez e pergunta se ele se lembra. O lanceiro, envergonhado, pede desculpa, dizendo que não se lembra, e pergunta onde foi que se encontraram. O garoto explica que foi no aniversário de 20 anos da jovem senhorita Yeonhwa. Yeonho pede desculpas novamente por não tê-lo reconhecido. Ilho diz que está tudo bem, pois o destino quis que se reencontrassem. Então os convida para comer alguma coisa, dizendo que vai pagar. E os dois, que não recusam nem injeção na testa se for de graça, aceitam sem pensar duas vezes. Mas antes de irem, Ilho pergunta se eles sabem sobre o teste prático que vem logo em seguida.